Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Lúcio Rachioca, novamente pelo Seringueira TV Gru. Na ausência do Falcão, que o dono do programa é o Falcão. O programa se chama Em Frente ao Falcão, mas hoje nós estamos em frente ao Lucião. Não tô brincando, é horrível isso. Em todo caso, o nosso convidado desta noite é o Sargento Manuel Monteiro. Eu falei sargento porque ele é sargento, apesar de tudo, né? Você é sargento. Eu sou sargento. E hoje a gente vai falar de muitos assuntos, de coisa boa, né, de cultura, mas a gente vai trabalhar também bastante sobre a questão do museu, né, do nosso Isso, salão que é o Salão Histórico da que Base já Aérea foi de São Paulo. inaugurado na Base Aérea de Cumbica, a Base Aérea de São Paulo, Base né? Aérea de São Paulo. Um trabalho super interessante que ele, juntamente com o Tenente... Com o Coronel Tiago, perdão, Coronel Tiago. Ele fez um trabalho muito interessante. O Coronel está de mudança agora, Tá de né? mudança, isso. E nós fizemos, nós não, ele fez esse trabalho lá na Base Aérea de Cumbica, um salão histórico, que inclusive eu convidei para ele poder fazer o convite para as escolas, porque vai ter uma excursão monitorada para os alunos. Seria isso, né? Isso mesmo. A base, ela vai passar agora pela transmissão de cargo, então vai ter um novo comandante, mas a finalzinho de janeiro, início de fevereiro, já vão estar abertas ali as possibilidades das visitas, né, monitoradas. As escolas podem entrar em contato tanto como? escolas públicas como escolas particulares. Vou entrar pelo site da Base Aérea de São Paulo. Você entra lá, Base Aérea de São Paulo, comunicação social da base. Então, pode ser que atenda o Capitão Bernardo ou alguém da comunicação social, vai expor sua escola, dizer o motivo da visita, né, uma visita escolar. O capitão ele vai agendar a possibilidade com um dia legal para a escola e eu vou estar lá presente para fazer o acompanhamento, curadoria, explicar, né, para as crianças, ali dos aviões. Quanto tempo é essa visitação? Dura? A gente não tem, vai ter uma documentação que vai sair agora com relação à organização, mas isso não vai estar atrelado ao tempo, não. Você vai ter uma liberdade E a criança maior. vai lá, ela está com fome, por exemplo. Tem lanchinho? Aí eu acho que a escola que vai ter que coordenar isso, porque tudo é importante como informação, né? Acho que é a escola que vai coordenar, porque ali talvez não vai ter esse apoio de lanche, não vai Entendi. ter. E como lá é um local, é público, porém, mas é um local interno, não vai ter a possibilidade de venda de lanche, coisas do tipo, tá? E vai estar durante um tempo de atividade Um tempo ou um de dia atividade, específico? um tempo de atividade, então vai estar acontecendo um expediente normal, ou seja, possivelmente o horário ali deve ser 1 hora de visita para cada instituição escolar. Não deve ser um tempo muito grande, porque é um tempo que dá para visitar, a criança ela não vai se cansar tanto e consegue fazer toda a atividade, todo o roteiro e conseguir também ali retornar para casa e almoçar em casa, digamos assim. E Guarulhos necessita disso. Quer dizer, o mundo necessita disso. Informações, cultura de verdade e pelo menos preocupar-se com os estudantes, com as nossas crianças, com os jovens de um modo geral. Sim. Nosso país tem como melhorar, não tem? Gente, Guarulhos, eu tenho sempre falado, e eu vou aproveitar já agora, no começo do programa, abrir um pouco o leque de forma geral, que é o seguinte, Guarulhos é uma cidade, já foi uma cidade dormitória algum tempo atrás, mas não é uma potência, né? A gente brincava lá na base, tem um comandante que dizia assim, Guarulhos é a melhor cidade da galáxia. Quer dizer, é uma potência enorme, então você tem um desenvolvimento econômico, você tem um desenvolvimento de empresas, você tem um tráfego de pessoas internacionais passando por aqui, você tem um apoio diversificado de instituições, então isso chama atenção para os políticos, né, que estão começando aqui na esfera municipal nesse ano. Inclusive, você devia convidar os vereadores para conhecer. Né? Uma oportunidade vai ser a transmissão do cargo, a formatura de passagem de comando da Base Aérea de São Paulo. É dia 28 de janeiro agora. Dá tempo de convidá-los. Então, assim, é interessante os munícipes, eles também entrarem em contato com esses agentes de comunicação. Poderia também convidar o pessoal da TV Guarulhos, a Cássia Franco. Né? A Cássia Franco poderia fazer essa cobertura na base. Ela já foi alguma vez? Pois é, eu já fui no programa dela, mas eu não me recordo dela, só recordo do Elton ter ido. Então, isso daí a gente pode fazer pessoalmente. Cássia, inclusive me convide lá, minha amiga. Você já me convidou para o seu programa. Convida de novo. Convida de novo. Faz um tempo que eu não vou lá.
convida de novo, porque tem muita coisa legal acontecendo. Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo é um momento importante. 2025 está bem no começo do ano, E cheio de Guarulhos sonhos, projetos, necessita de de uma entrosação entre volta, todos os todo mundo. guarulhenses. A gente precisa de informações e trabalharmos em conjunto em prol da cidade e da comunidade Isso. guarulhense. Só para dar um spoiler com relação ao Salão Histórico da Base Aérea, nós tivemos muitas empresas participando, tá? Vocês sabem que a aeronáutica, o Exército, a Marinha tiveram um corte orçamentário enorme, então não foi possível fazer museu com recurso de aeronáutica, não foi possível. Então aí participaram diversas instituições privadas. Então tem o Silvio com a ACE, O Silvio Alves, do do supermercado Supermercado X, um abraço, meu que amigo. montou uma mega loja na Vila Endres. Isso. E a Cássia Franco fez a cobertura. Isso, você estava lá também, né? Tava lá. Eu ajudei a Cássia Franco. Viu, Possível. Cássia? Lembrou que eu ajudei você a filmar? O Marcelo da MM Foods também fez toda a cobertura, várias empresas, várias instituições, veteranos, o Rubini, que sempre Ah, o tá Rubini, um junto, abraço. Eu vou te entrevistar de novo, sim, pela terceira vez. o Aerojota, Que ele me cobra, sabia? o Aerojota, também um veterano, a Aeroin, que é uma revista, a família Rendel, né? A esposa do nosso querido Tenente Brigadeiro Marcos Rendel, que tem Que esteve na inauguração. Isso, a esposa esteve na inauguração e tem uma homenagem significativa ali para o nosso brigadeiro, aos filhos dele, né? O Marcos Rendel Filho, o Leônidas Rendel, quer dizer, assim, foi uma mega companhia de pessoas para poder preparar um material, preparar uma curadoria. Eu estava lá como historiador responsável para justamente possibilitar para as crianças, para as instituições, para as pessoas, um momento de cultura e de conhecimento, né? Guarulhos tem cultura, Guarulhos tem história, Guarulhos é interessante. E o melhor de Guarulhos é o guarulhense. É o guarulhense. Com toda certeza. Então, ele falou do Elton também. O Elton eu conheço há muito tempo. Ele é um historiador de primeira linha, fez toda a cobertura do Monte Nhanguaçu, lá da Água Azul. Então, o trabalho do Elton eu conheço há muito tempo. Apagou a luz do seu celular. Tá ótimo. Era uma fazenda, É né? uma fazenda. Só para a gente aproveitar esse momento história, Momento histórico. a gente está falando, a gente precisa voltar um pouco ao tempo, tá? A gente está falando do século XVIII, início do século XIX, tá acontecendo muitas coisas no mundo e São Paulo vai começar a ter um desenvolvimento histórico fortíssimo. Então, 1901 até 6, Santos Dumont, na França, vai estar inventando avião, um grande brasileiro vai estar inventando avião, e isso dá um boom na aeronáutica no mundo. Infelizmente, não só na aeronáutica, mas também acaba disseminando a Primeira Guerra Mundial. E já na Primeira Guerra Mundial, você tem ali a proliferação de vários aviões, e isso vai acelerar e muito a construção de aeronáutica, e principalmente em São Paulo. A aeronáutica, ela nasce praticamente no Rio de Janeiro, mas a indústria aeronáutica, ela nasce em São Paulo. Tem essa briga desde o início, né? Então, por exemplo, hoje, onde você forma um aviador? Você forma em São Paulo, na Academia de Força Aérea, que é em Pirassununga. Onde você forma um engenheiro da aeronáutica? Você forma no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Sim. Onde você forma um especialista, quer dizer, aquele mecânico, né, o controlador de voo, você forma ele no estado de São Paulo, em Guaratinguetá, na IAR, Escola de Especialista de Aeronáutica. Então, Aquela de terceiro sargento? inclusive, eu fiz especialista, né? Então, assim, esse eixo São Paulo é todo o eixo industrial que vai disseminar na Embraer, na Infraero, na ANAC, toda essa indústria. Por isso que hoje o tráfego aéreo, né, o maior tráfego aéreo é paulista. Então você tem aqui, que chama de hub, né? Guarulhos se tornou uma grande hub. De Guarulhos você tem voo para todo lugar. Isso é importante. Gente, olha só, você tem um terreno que o quintal dele é o mundo. É isso, Guarulhos é isso. Guarulhos se tornou internacional com o aeroporto internacional. Até o advento do aeroporto em 84, começou um pouquinho antes, conclui 84, 85, né? Até 84, Guarulhos, ele praticamente é uma cidade dormitório de logística de apoio a São Paulo. Era. De apoio a São Paulo.
Com o advento do aeroporto, você vai ter todo esse movimento de São Paulo para Guarulhos, e aqui você tem toda uma expansão internacional. Então, você tem voo para todo lugar. É até mais barato sair daqui para o exterior do que daqui para o Brasil. Eu sou paraense, é mais barato eu ir para a Argentina do que ir para Belém, que é mais caro, né? Tem essas coisas contraditórias. O Dinho dos Mamonas estava corretíssimo quando falou que aqui do lado é Santos e aqui para cima é o México. Realmente, Guarulhos é assim, é o centro do mundo, se quiser ver dessa forma. Mas o que eu sempre reclamo é a falta de informação. Por isso mesmo, qual a informação que você tem para passar em relação ao salão histórico para visitação? O salão histórico, ele é um posicionamento de uma coisa maior, né? Que a gente tocou no assunto ali. Guarulhos tem história, Guarulhos tem potencial muito grande. Eu estava lá com o Silvio, ele está no 10º... Silvio Alves. O Silvio do Mercado X. Que então, ele um inaugurou... Silvio também. O Silvio inaugurou uma nova loja na Vila Endres. Um Isso. supermercado muito, muito legal. Um trabalho que a Cássia Franco acabou documentando, porque eu estava lá e eu vi. E o Rubini também estava lá. Então, assim, o Silvio é o presidente da ACE, né? Que é Sim, a associação. Então, ou seja, você tem empresas, instituições sérias, só que você precisa ter um esforço maior político, né? Precisa ter cultural, educacional, turismo muito forte. A gente está percebendo um movimento, o que aconteceu agora com a base, é justamente isso, um movimento de buscar um tipo de pesquisa e de visita permanente histórica. Pedagógica, legal. Convidar as escolas. Vai ensinar a criançada, poxa, olha só, a pessoa, ela chega, ela vai poder descobrir toda a história de aviação, entender como funcionam voos internacionais, compreender um pouco. Só para a gente entender, e algumas pessoas não sabem disso, isso é um gap que a história acaba nos causando. O que é gap? Gap é um salto, é um pulo, algo que né, você tem acaba não tendo ali uma informação sobre isso. O que é Guarulhos? Com relação à aviação? Nós temos em Guarulhos um fenômeno muito interessante que não acontece em todos os estados ou cidades. Guarulhos é uma cidade hoje logística. Ela realmente suporta um aeroporto enorme, com um tráfego aéreo muito grande. Então, esse eixo ali, a gente está aqui nesse eixo, né, próximo do aeroporto. Estamos. Esse eixo, você vai ver várias empresas, Get Gourmet, né, várias, né, Skylife, enfim, várias empresas que estão atreladas ao apoio aeronáutico, ao apoio da aviação. Isso é um ponto. Você vai ter vários hotéis que estão ali próximo, e a gente não tem um cinema próximo, a gente não tem um museu, uma biblioteca próxima, então a gente não tem rotas culturais. Quando surgiu a Copa de 2006, as Olimpíadas de 2016, perdão, no Rio de Janeiro, e eu sou da área do editorial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Brasil, ele produziu um material infográfico, que aí, né, tiveram vários jogos no país e tudo mais, aí tinha lá, você dava pro gringo, isso aqui é São Paulo, você visita aqui, isso aqui no Rio de Janeiro você visita o Cristo Redentor, as rotas. Eu acredito que isso tem que ter em Guarulhos de forma permanente. Permanente. Gente, quantas pessoas descem nesse aeroporto todo dia? Muita gente. E é inconcebível o camarada descer e não se interessar por uma cidade tão expressiva e potencial. Como eu sempre comento sobre informações, eu também falho desse lado. Por quê? Eu posso informar todo mundo que há 10 anos atrás nós montamos o primeiro... Nós não, né? Eu fui aluno. O Senar acabou montando um curso de turismo rural no Água Azul. Era uma média de 3 vezes a semana durante o ano todo. E é quase 10 horas de curso. Por isso eu falo sempre no Água Azul. Eu conheço o potencial daquela área, mas também sei das dificuldades e das grilagens que existem, um monte de político envolvido. Em todo caso, não falei nada. Então é difícil trabalhar dessa forma, mas eu acho o seguinte, da mesma forma que a gente pode trabalhar como resgate,
cultural, nós temos esse resgate histórico que, através do trabalho do Sargento Manuel, do Coronel Tiago e todas as pessoas envolvidas, está dando uma chance da gente resgatar pelo menos uma parte da história de Guarulhos. Sim, ó, vamos lá. Agora vamos em termos práticos. Eu sou um belemita, né? Sou de Belém do Pará. Estou bem longe. Belemita. Eu Belemita. estou... a gente brinca que Belemita. do aeroporto para casa dá 3 horas. Então, assim, está um pouquinho longe. Gente, essa cidade aqui, não só Guarulhos, vocês estão perto de um eixo extraordinário. Você tem a Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de fazer, me formei em letras lá, espanhol e português. Você tem os maiores centros aqui, acadêmicos, tecnológicos, está tudo perto. Pega o metrô, você está no centro de tudo. Então, a minha situação e a pretensão do nosso salão é justamente mostrar as possibilidades. Agora vamos falar um pouquinho do salão. Posso falar do salão? Claro, por favor. Olha o que a gente vai poder provocar, e a ideia é essa, provocar para a meninada, para a criançada que está com futuro aberto, brilhante aí pela frente. Quando você entrar no Salão Histórico da Baseada de São Paulo, você vai, de cara, ver ali a trajetória do Tenente Brigadeiro do Ar, Marcos Rendel. E a esposa dele esteve na Que a inauguração. esposa dele teve, os filhos, eu citei, né, um abraço para o Marcos Rendel Filho, para o Leônidas. A esposa. A esposa, que doou todo o acervo. Ali a família doou o acervo, né, do Tenente Brigadeiro, e ali você vai conseguir visualizar a carreira de um oficial general da aeronáutica completa, desde o seu início, né, que ele se formou na antiga Escola de Aviação dos Afonsos, hoje é a AFA aqui em Pirassununga, até os dias atuais. Uma carreira brilhante, cheia de medalhas, de comendas, enfim, uma carreira extraordinária. E tudo isso é possível para a pessoa que mora em São Paulo. Gente, olha só, vamos lá ver o meu caso, vou me dar como exemplo. Se o meu filho, eu moro lá no Pará, se o meu filho quiser ser aviador, ele tem que sair do Pará, ele tem que ir para Pirassununga. Eu tenho que ficar longe dele, ele tem que ir lá e vai para outro lugar no Brasil. A pessoa que já mora em São Paulo está na cara do gol, pega aqui, escolhe até a rodovia que ele vai lá, final de semana vem para casa. Se o camarada quer ser um engenheiro, ele vai aqui para São José, 50 minutos de Guarulhos, 45, 50 minutos. Se pegar um pouquinho de trânsito dá 50, tá na cara do gol. Se o camarada, não, mas o ITA é muito difícil, muito complicado, eu quero ser um mecânico, né? Eu quero ser aí um graduado. Vai aqui vai em Guará. Guará dá 2 horinhas, 3 horinhas. Mas, em Guaratinguetá, nessa escola, há 30 anos atrás, eu recebia os estudantes de Guaratinguetá que moravam no Rio Grande do Sul e pela dificuldade de viajar até lá, eles vinham até Guarulhos e ficavam na minha casa os finais de semana para não ter que ir até o Rio Grande do Sul. É uma forma que eles se encontraram. E meu pai e minha família aceitavam numa boa, tanto que durante vários anos, muitos estudantes que hoje são oficiais passaram na minha casa, por isso conheço o Guaratinguetá. Então, todos os anos eles fazem um encontro dos veteranos de Guaratinguetá. E eu não tenho nada a ver com militares, no entanto, eu estou lá porque eu conheci essa turma 30 anos atrás. Essa é a diferença. O que eu estou provocando? Estou dizendo assim, se a pessoa é simpatizante de aviação, o filho curte isso daí, São Paulo é o lugar ideal, porque ele tem uma série de possibilidades. Ele tem a única escola de aviação que forma aviadores militares é a AFA, Academia da Força Aérea Brasileira. É a única no país. Ninguém forma aviador militar, só a Academia de Força Aérea. Fica em São Paulo. O único que forma engenheiro militar da aeronáutica, ITA, fica em São Paulo. O único que forma graduados técnicos de aeronáutica, fica em São Paulo. Tudo fica aqui, gente. E se o camarada não quiser, esse negócio de militarismo não é para mim, eu quero de aeronáutica, quero ser top, mas na área civil. Você tem a USP, que é de excelência na área de aviação. Não sendo a parte de cultura na USP, a Embra... os outros funcionam ainda. A Embraer, aqui, gente, olha só, assim, é essa provocação, Lúcio. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2014, cheio de sono, daquela coisa... Eu precisou vir um paraense para dizer, vou até fazer essa simbologia aqui, o Falcão me permita. Fica à vontade. Está aqui o paulista e está aqui o paraense. Precisou vir um paraense dizer assim, ei, vocês têm muita riqueza aqui, rapaz, aproveita. Aproveita, gente.
Pelo amor de Deus, vocês estão em cima do ouro aqui, na mina do ouro, e vem gente lá de fora que está enxergando isso. Mas todas as informações é bem-vinda sim. Mas como ele falou, o bom exemplo que ele deu é isso. Às vezes você fala, só que eles não querem te ouvir. Esse é o problema. O que nós temos que fazer interessante seria realmente fazer os convites para as escolas, fazer uma visitação monitorada dentro da base aérea de Cumbica. E por que eu estou me colocando à disposição? Porque eu vou ser o curador ali que vai acompanhar tudo, tá? Então, nós já emitimos alguns e-mails para a Secretaria de Educação, de Cultura e de Turismo. E vamos reforçar isso daí. Isso, o Elton também está nos apoiando muito nesse aspecto, o Lúcio está dando um apoio. E justamente a gente vai fazer visitas agendadas com a criançada para poder o pessoal entender essa coisa maravilhosa. Olha só, hoje, um graduado, vamos falar em dinheiro, né, para poder entender. Hoje um graduado, ele ganha 5 mil, né, um graduado com ensino médio. Hoje um aluno da EPICAR, que fica lá em Minas Gerais, ele com ensino fundamental, ele faz olha, gente, muita gente não sabe disso. Como começa a carreira de aviador? Começa aos 14 anos, ele passa num concurso aos 14 anos, no 9º ano. Quando ele está no 9º ano, ele começa a fazer a prova. Aí ele passa com 14 e vai fazer o primeiro ano na EPICAR. Faz o primeiro, segundo, terceiro. Aí ele tem, que é a Escola Preparatória de Aviação. Ali ele já tem a possibilidade de entrar na Academia de Força Aérea. Ou ir direto para a Academia de Força Aérea. Mas é melhor você começar com 14, que a prova é com o ensino fundamental. Já conta a carreira, já tem salário, já tem tudo. Tem alimentação, tem direito, tem odontológico, médico. É uma carreira brilhante que vai até o generalato. E o mais interessante, tem uniforme. Eu adoro uniforme. Eu adoro uniformes militares. Então, assim, que algumas pessoas não curtem a carreira militar e tem os seus desafios. Mas curtem uniformes. Mas, assim, existem muitas possibilidades, tá, gente? Muitas possibilidades. E a ideia ali do nosso museu, do salão, é mostrar como uma organização, um complexo aeronáutico, ele desenvolve um estado, uma região, uma cidade. A partir de quando você pretende receber alunos ou excursões escolares para fazer a visitação no Salão Histórico da Base Aérea de Cumbica? Pois é, lá, assim, nós estamos passando agora pela transmissão de cargo. Então, o nosso comandante, o Coronel Thiago, ele vai passar o cargo agora para o próximo comandante, Coronel Montenegro. Poderia até, em algum momento, convidá-lo, né? Para poder fazer essa convite divulgação. Está aberto. E a partir dessa transmissão de cargo, já vai ficar disponível para as escolas. Elas vão entrar em contato com a comunicação social da base. Entra lá, site Base Aérea de São Paulo, vai lá, comunicação social, vê o telefone lá do número e agenda. A partir do finalzinho do mês de janeiro. Vai agendar para fevereiro, que vai ser o período letivo do início. Agendou. Capaz que eu consiga levar uma escola, uma das primeiras escolas eu vou fazer questão de levar. Eu já fazia isso, levando escolas guarulhenses para o circo do Sarbecopes. Isso há, sei lá, 40 anos atrás. Ele é histórico, você é histórico. Eu levava fazer excursão das escolas, dos alunos para assistir show de tokusatsu, personagens japoneses. Então, eu tive essa ideia. E já tentei também fazer um esquema de trabalhar com turismo rural no Água Azul, isso 10 anos atrás. Não deu certo, não sei por quê. Agora está tudo desmatado, não sei como liberaram o desmatamento lá, mas está tudo bem, não é da minha conta. O importante falando em resgate e informação, é isso. O que nós precisamos fazer? Passar boas informações e resgatar o que é bom. O que é bom é isso. A história da base aérea, que o aeroporto simplesmente está dentro da base aérea de Cumbica, que é a base aérea de São Paulo, né? E Cumbica porque nuvens baixas, né? Na fazenda, né? As fazendas de Cumbica era porque eram nuvens baixas, onde fizeram um aeroporto onde tinha muitas nuvens baixas. É contraditório, né? Mas, em todo caso, está funcionando e funcionando muito bem. Então, eu creio que também, com o trabalho de uma equipe, juntamente com o sargento Manuel, eu creio que está dando tudo certo. E essa parte de história, essa parte de acompanhamento
de estudantes tem muito a ver na profissão que ele tem também. Ele, além de escritor, pertence à escola, à Academia Guarulhense de Letras, através do Bosco Marcelo. Aí, o que Um abraço acontece? pro Bosco, Carleto, presidente, o Jacques, nosso atual presidente. Ele teve uma boa indicação lá. Ele foi muito bom. Em todo caso, como escritor, ele tem um monte de trabalho. Ó, o livro Então vamos falar esse aqui, sobre os seus livros. Esse é o livro da Academia Guarulhense de Letras, desse final do ano, né? Todo ano a gente faz ali a publicação. E eu homenageei aqui no meu texto o Marechal Casimiro Montenegro Filho, que foi os 120 anos dele. E ele foi o construtor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Isso é informação. Isso que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente percebe que o país ainda tem jeito. Apesar de parecer que não, o país tem solução. Vamos resgatar a cultura e vamos começar a preocupar-se com a educação desse país. Esses alunos daqui 20 anos começarem a entender que realmente as coisas de valor têm que ser preservadas, pode ser que o Brasil mude para melhor. Gente, só falando da academia, né, e dos livros, uma coisa importante com relação a... Eu quero voltar nesse tom aí, você falou do aeroporto, que ele compartilha, porque realmente o pessoal não conhece, né, não sabe. Eu acho que eu tenho hoje um dever histórico de explicar isso daí. Vamos lá, deixa eu explicar, é bem rapidinho, em 2 minutos eu resolvo esse problema aí, que já tem mais de 400 anos. Eu tenho um histórico aqui que eu vou ler e em cima dele eu vou mostrar para vocês aqui. A questão daqui de Guarulhos, né? Nós temos os índios Guarus, que são anteriores a 1500, que vai pegar essa região. Um dos primeiros relatos de todo esse movimento aqui, e lá dessa área de Guarulhos, ali de Cumbica, que vai ser o aeroporto, Amador Bueno no século XVI. Aí vai ter Amador Bueno da Veiga no século XVII, Lourenço Alves de Araújo, 1856, Antônio Alves de Siqueira Ramos, 1875, Bonifácio de Siqueira Bueno, 1875, Dr. João Álvares de Siqueira Bueno, 1902, aí aqui já começa a minha pesquisa um pouco mais aprofundada. Abílio Soares, 1906, a família Guinley, em 1922, que são eles que vão doar toda a fazenda Cumbica. Isso, para o Ministério do Exército, na época, né? Eles vão fazer algumas coisas lá. Em 1934 até 38 vai acontecer ali o Clube Paulista de Planadores. Então você vê, logo no início ali, bem, né, pós-guerra, um pouquinho anterior à Segunda Guerra, você tem já um desenvolvimento de aviação, de engenheiros e de aviadores aqui em São Paulo, aqui, ó, aqui no quintal da gente aqui. Isso aqui. Essa é a história de vocês, né? Eu não sou daqui. Como diz o professor Elton. Eu também não. O professor Elton assim, não, eu sou daqui, mas eu vim de longe. Ele fala... Então, olha só, o Clube Paulista de Planadores, então você tem... Gente, é muito bonita essa história. O pessoal fazia avião de madeira, era muito rústico, estava tentando, assim, muito lindo. Que vai desenvolver depois o ITA, vai desenvolver a base, vai desenvolver o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A aviação militar do Exército, ela começa em Guarulhos, especificamente em 39. Em São Paulo, lá no Campo dos Afonsos, no Campo de Marte, perdão, vai começar em 33. E aí vem a doação. A família Guinley doa para a União, né, para Forças Armadas, em 1940, todo esse complexo, que era uma fazenda. Sim. Então doou esse material com a possibilidade de o terreno ao lado fazer vender, né, o loteamento ali das estações. E foi vendido realmente. E aí começou então em 1940 algumas atuações já militares nesse terreno. De 42 até 45, aí você tem literalmente, aí a gente precisa falar um pouquinho do trem. Vem o trem da Cantareira, cria-se a estação Cumbica, que é dentro da base aérea, e essa estação Cumbica foi que possibilitou todo o transporte de insumos, material, pedra, cimento, profissional vindo de São Paulo para construir a tão gloriosa base aérea de São Paulo, que foi de 42 a 45. Em 1945 ela foi construída. Aí aconteceu uma coisa linda em Guarulhos. Guarulhos ele tem ciclos. E o Elton Soares era a pessoa específica para falar sobre Guarulhos.
mas ele tem ciclos econômicos. O primeiro lá, o ciclo de lavras, do ouro, né? Depois tem um ciclo da tecnologia italiana de construção de tijolo queimado, isso não era comum na época. E um ciclo importante é o ciclo da base aérea. A construção da base aérea, ela cria um desenvolvimento econômico para Guarulhos. Você tem agora um aeroporto internacional, você tem autoridades vindo do Brasil, né? Eu historiei agora para fazer um museu, você tem foto de todos os presidentes de época descendo aqui em Guarulhos e fazendo visita, indo à escola e resolvendo suas agências. É um percurso tradicional de autoridades nacionais e internacionais pousando aqui em Guarulhos. E aí você tem, finalmente, uma significativa doação da aeronáutica para a atividade civil, que é a criação do aeroporto. Então, ele demora um pouquinho, mas em 1985 constrói esse aeroporto. E aí o que acontece? Você tem uma pista só, a pista de decolagem e de pouso. Essa mesma pista, de um lado é o Aeroporto Internacional de Guarulhos e do outro lado é a Base Aérea de São Paulo. Quem já foi lá na base, ali no pátio do comando, já deve ter visto a brilhante, né, e magnífica vista que você vê ali os aviões pousando, foi muito gostoso, né? Inclusive teve até o Sport Day, que foi o pessoal fotógrafo, simpatizante de fotografia de aviação, tiraram fotos lá. Quer dizer, é uma vista maravilhosa. Mas qual é a característica disso? Voos civis, comerciais, vão diretamente para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Voos que não são comerciais, são militares, são de autoridades, são de institucionais, vão e descem na nossa base aérea. Então, o tráfego de pessoas ali também é grande. E a nossa base aérea completou 83 anos. 83 anos o ano passado, em outubro. E o lance, fizeram um outro trabalho muito interessante, um trabalho fotográfico de um livro, que ele também faz parte. O livro é de quem? O livro é do fotógrafo Guto Ambar. Deveríamos ter trazido o livro, porque o livro é assim, enorme, gente, desse tamanho. É olha, peço trabalho fabuloso. vênias por realmente não ter trazido. A minha indicação ao Instituto Histórico Geográfico, eu precisei levar o meu exemplar para o Instituto e realmente eu fiquei sem para mostrar para vocês, mas é um livro excepcional, grande, com uma edição muito boa. O fotógrafo é? O fotógrafo é o Guto Ambar. Foi a Ibrachina. Tem um abraço pro Guto Ambar. Coronel Guto Ambar. E também o Thomas Lau. O Thomas, e o Coronel também. O Thomas, o Robson foi que coordenaram tudo. O Coronel Thiago também. Um abraço para todos. E a gente ali foi o responsável histórico de fazer o levantamento de todo o histórico da base e fazer algo muito legal. E esse livro é bom porque ele registra a iconografia da Base Aérea de São Paulo, que era um sonho meu também poder deixar isso em registro. Um registro histórico textual é muito interessante, mas um registro histórico visual é muito bacana, fotográfico é muito bom. E a iconografia, ela se mostra muito boa, ela registra aquele momento. Então isso, olha, nós tivemos agora, vamos falar de missão, né? Sim. Nós tivemos a missão Taquari. O que é a missão Taquari? A missão de apoio ao Rio Grande do Sul. Foi mais de 7 mil toneladas de alimento que a Base Aérea de São Paulo mandou para lá. Então, assim, instituições, empresas, foi assim, um trabalho violento de meses, a gente trabalhando diuturnamente para poder apoiar o pessoal das enchentes lá no Sul. Tivemos apoio agora, nós ajudamos a repatriação de libaneses. Sim. Nós apoiamos Voltando em Paz, que é a missão Voltando em Paz, dos israelenses, brasileiros que moravam em Israel e queriam retornar para o Brasil assim que começou a guerra. Nós temos transporte de órgãos, coisa humanitária, enfim, uma série de missões que a base aérea apoia. Isso é extraordinário. Por isso que Guarulhos hoje, até comentei isso no início, Guarulhos ele tem se mostrado uma potência logística enorme. E olha que coisa interessante também a questão de informação. Na ocasião, quando fizeram a campanha de apoio ao Rio Grande do Sul, na base aérea, eles recebiam os mantimentos, toneladas de mantimentos que eles mandavam para o Rio Grande do Sul e teve também muita colaboração no tiro de guerra. Eu sei porque eu estava lá.
O Gente, tiro de guerra é trabalhou muito bem. Parabéns para todos os meninos, Isso, garotos. garotada É lá. garotada. Trabalharam muito bem nessa campanha. Da mesma forma que nessa campanha trabalhou uma legião de médicos que trabalharam como Médicos, apoio para o pessoal, instituições inclusive civis. a Nise Yamaguchi. A doutora Nise Yamaguchi fez um trabalho excelente, juntamente Muita com uma equipe enorme de médicos de São Paulo, trabalhando até hoje, apoiando essa turma, porque a catástrofe de lá já aconteceu, mas as consequências ainda vão perdurar durante infelizmente. muito tempo. E tanto a base, como os médicos, como os voluntários, que a gente não fica sabendo, estão trabalhando até hoje. É. Então, esse tipo de informação eu acho que é importante mesmo. Ele falou da base sobre o lance fotográfico e tudo mais. Já teve essa noite do autógrafo, né? Tá. Já teve, mas pode dar continuidade. Pode. E o nosso museu, você tem lá um painel com todo o registro dessas missões. Então, a gente tem no primeiro espaço ali uma homenagem ao Tenente Brigadeiro Marcos Rendo, com toda a trajetória dele, vai ser exposto ali todo tipo de medalha, as atividades que ele desenvolveu, as possibilidades de ascensão de carreira. Você vai ter uma área que são todas as missões que a base aérea desenvolveu no decorrer do ano e algumas missões históricas. Por exemplo, tem uma missão que pouquíssima gente conhece e eu fiz questão de colocar ali, tem um painel específico que é aquela lamentável tragédia do edifício Joelma, né? Quem é mais antigo aí, ou dá um Google, você vai É um saber. incêndio num prédio no centro de São Paulo que entrou para a história. Trágico, assim, que mostrou a falta de muitas expertises na época. E o que foi que aconteceu? Duas atuações importantes ali foram fundamentais para pessoas sobreviverem, que foi a atuação de paraquedistas e militares da base aérea de São Paulo e do esquadrão de helicópteros da base aérea de Santos, duas instituições da aeronáutica. E aí tem uma foto ali no nosso museu que eles chamam de sapão, né? Que ele parece um sapão de um helicóptero fazendo o resgate de vítimas. Então, assim, estima-se que mais de 50 pessoas foram salvas com o apoio da aeronáutica, né, nesse trágico e fatídico acidente. E está lá no nosso museu. Enfim, tem uma trajetória enorme. Mas eu vou reforçar uma coisa aqui que eu sempre gosto de falar. Eu falei sobre cultura, né, eu falei sobre base aérea, falei sobre aeronáutica, mas você vai ver que sempre eu pauto a minha fala no seguinte: ninguém faz as coisas sozinho, Lúcio. Com toda Ninguém certeza. Faz. Então, a base aérea de São Paulo, que é a base de Guarulhos, base de vocês, base do Brasil, que é a base do nosso país, que orgulhosamente serve a aeronáutica, serve os seus nacionais, ela nada mais é do que um reflexo da pujança que é São Paulo. É incontornável você chegar nesse estado e não perceber que esse estado, ele corre, ele voa, né? Sim. Passa as coisas por aqui, passa. Por isso é importante que cada político de cada região, de cada cidade, conte com a ajuda de pessoas que possam realmente acrescentar à cidade. A diferença grande, por exemplo, ele comentou Santos. Santos teve um secretário de meio ambiente excelente, o Marcos Libório. Eu não sei se ele ainda está como político, mas em todo caso, o trabalho dele é fabuloso, que a consequência do trabalho dele, até hoje, Santos perdura, pelo menos em qualidade de vida, entre aspas. Segurança estava muito ruinzinho, mas a delegada Raquel está fazendo um trabalho fabuloso em Santos como secretária de segurança. É o que espero também dos secretários do Brasil todo. Todos os secretários têm a obrigação de se informar melhor e trabalhar da melhor forma possível, contando com a sociedade civil também, não é? Sim, sim. Porque pessoas como ele é muito importantes para a nossa cidade. A gente da caserna, a gente não tem uma atuação política, né? A gente é apolítico. Principalmente ali, o meu papel como historiador, então realmente eu sou apolítico. Eu também, viu? Mas assim, fica notório a diferença quando você tem políticos que se interessam por culturas. Gente, por favor, tem que entender. Você vai ser um prefeito, né? Você foi lá, correu, fez toda essa correria, conseguiu ser prefeito de uma cidade como Guarulhos, né? Até um parabéns aí pro Lucas.
Você tem que se informar. Um abraço para o Lucas Sanches, Thiago tem, Sofista. você tem que se informar das instituições que estão aqui. Você tem instituições aqui nesse lugar, uma potência, gente. Sim. Guarulhos não é brincadeira, não. Quando você vê número de Guarulhos em termos financeiros, de logística, de empresa, de capital, de pessoas, é um negócio absurdo. O tráfego de pessoas que passam por aqui, você precisa entender. Os secretários de cultura, educação, todos urbanismo, são muito importantes. O pessoal precisa compreender as especificidades de cada região, dessa de cada metrópole, cidade. gente. Isso daqui não é brincadeira. Isso daqui a gente não está falando de um local dormitório. Já foi, há muito tempo atrás. Não é. É um local que faz a diferença para o desenvolvimento econômico do país, para o Brasil. Então, é importante que esses agentes públicos, assim como eu sou também, se empenhe em ter uma compreensão. A gente tem desenvolvido muitos livros, eu estou fazendo agora um livro de publicação da base aérea, justamente nesse sentido, para informar, explicar, olha só o que desenvolve, olha como a gente é importante, olha só como Guarulhos tem história, olha só como a gente pode contribuir, olha como o setor público e o privado, quando se entendem, eles contribuem para o desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico. Imagine só, por exemplo, eu tentei fazer uma coisa lá, Lúcio, que não foi possível, porque não foi possível. Eu tentei duas coisas. Eu tentei trazer uma Maria Fumaça lá para o museu. Eu queria que os garotos tivessem essa experiência, mas não foi possível. Acabei descobrindo que existem aí instituições que preservam, né, essas, que é maravilhosa. Conheci as pessoas, mas a logística, ela realmente era muito complexa, não deu. E era ano eleitoral, não deu para mexer com isso. Tanto a dificuldade dessas locomotivas, mesmo que seja simplesmente para figuração, o caso lá da 14 de... Quarto Centenário. Quarto Centenário, que tem outro nome, tá? Pascoal Tomeu. Essa Quarto Centenário, que tem outro nome oficial, tem uma locomotiva lá, né? Uma locomotiva. Enferrujada, que serve de sanitário para as pessoas que passam por lá, entende? Eu sei, eu participei de 2 vezes das lavagens, inclusive o prefeito Guti também participou, juntamente com, na época, o Alexandre Zeituni como vice. Todo mundo participou e fizemos a lavagem daquilo. Dá maior trabalho. Trazer uma locomotiva para ficar enferrujando no releito não vale a pena. Mas, em todo caso, eu acho que todo tipo de informação é muito importante. E como informação é importante, eu queria que me informasse também sobre esses outros livros. Eu vou falar. Mas, só adicionar o que ele está falando é o seguinte. A gente já comentou sobre isso. Não é só você fazer um museu. Como é que você vai preservar isso? Manutenção. Manutenção, gente. Então, tem muita gente de cultura que o cara consegue fazer um livro. Ele foi lá, ele conseguiu fazer um livro. Mas você precisa manter essa estrutura, né? E manter uma estrutura, ela é tão importante quanto você conseguir fazer o primeiro exemplar. E foi o grande diferencial, que eu acho que é o grande ponto e culminante para o nosso museu, porque você está criando uma instituição permanente para a garotada, para as instituições, para a comunidade. Então, o Salão Histórico do Baseado de São Paulo para a educação, para a informação permanente histórica. de cultura para o nosso aqui município. E eu sou uma pessoa voltada aí para a área do editorial, eu sou editor, minha esposa, um beijo para minha esposa, Isandra Lopes. Ele falou que estudou espanhol, sabe por quê? Para conquistá-la. Para conquistar. Porque ela é chilena. Não é. Peruana. Ela tem a ascendência. Tem a ascendência. Mas ela é do norte também, né? Nós somos aí, tem um pezinho indígena, né? Do Pará. Exatamente. A aparência dela, eu achei que ela era peruana, nunca perguntei. Porque ela tem um olhinho puxado ali, né? Por isso eu achei que ele aprendeu espanhol para castelhano, né? Para conquistá-la. Tem gente que acha que ela é chinesa. Que ela... Tem... E um beijo... O filho dele, meu olha filho. para o filho dele e pensa... Ele fez um passeio no Chile, né? No Peru. Meu filho, Kemuel, um abraço também pro meu filho, meu amorzão do coração, que me abastece a minha bateria todos os dias. Falando de bateria, você quer uma bateria? Não, tá tudo ok. Aí, tava falando, né? A minha esposa, ela é dona da editora e eu sou um grande colaborador, incentivador dela, na editora Eclésia. Nós lançamos aí em 2017... Quer dizer igreja em grego.
Não, não, Não é? o termo que eu utilizo, ele é anterior à igreja. Ah, ok, mas Porque, hoje, igreja em grego quer dizer igreja. não, hoje ele é mais assim, comumente falado de igreja, mas no grego Uhum. da O grego Grécia, arcaico. ele era a comunidade. A eclésia era aquele ambiente que você... A congregação. É como se fosse o juiz de hoje, né? Era na eclésia, você ia naquela comunidade, você resolvia suas situações em comunidade, que era na E um praça. detalhe, eu achava, pelo nome, eu achava que ele só fazia livros religiosos, como o caso da Molokai, que trabalha só com livros religiosos. Eu achava que era o caso dele. Mas não. Não é. Tanto que eu tenho um pezinho na parceria com ele, como agente literário, e eu gostaria que também falássemos também sobre os livros Isso. dele. Aí a gente realmente tem um ponto importante sobre os livros religiosos, porque, olha só, gente, eu posso estar enganado, mas registrado em Guarulhos, salvo engano, são pouquíssimas editoras. São poucos. Eu sei que eu fui um dos primeiros aí. A minha esposa, né, está registrada em uma editora de Guarulhos. Não é de São Paulo, não é CNPJ, é daqui de Guarulhos. Registrada em Guarulhos é pouquíssimo. Então, vem novamente falando a questão lá da necessidade de coisas culturais. Nós temos muita gente, muito escritor, potencial, referências inspiradoras, histórias, que o pessoal às vezes não consegue resolver por aqui, né? E a editora Eclésia, ela é um mecanismo permanente também de cultura, de desenvolvimento. Só tem a questão que hoje a gente está numa modalidade de convite, né? Eu tinha conversado com o Lúcio, é o único detalhe que hoje eu estou fazendo. A gente tem analisado o perfil de cliente, de pessoas e fazendo convite para pessoas para publicarem com a gente. Para poder, assim, a gente dar um pouco mais de atenção para projetos, né? Para poder conseguir fazer uma boa inauguração, um bom lançamento, uma boa divulgação, conseguir colocar mais energia. Quando estava muito aberto, muito amplo, a gente disseminava... Aceitava qualquer um. A gente, né, tinha tantas frentes e não conseguia dar uma atenção importante. Hoje a gente precisa... Selecionar, melhor. Só para a gente fechar esse ponto aí. Como que funciona a linha de uma publicação? A publicação, ela começa com a escrita, com uma inspiração e vem a escrita. Após a escrita, ela vai partir para o segundo momento, que é o editorial, que você vai criar capa, você vai criar todo o editorial, né, essa capa. Eu até brinco, o livro tem mais de 80 partes. Então, aqui, ó, essa capa aqui desse pastor, é um amigo meu, pastor Hildes Duarte, um abraço, meu pastor, aqui de Guarulhos. Essa capa, a gente pegou um mosaico da época do período babilônico, que eu também tenho mestrado em teologia. Então, eu tinha já um acervo bem interessante, fizemos um trabalho muito legal para ele. E aí você tem o editorial, aí vem correção, revisão, vem todo o processo editorial. E a partir do momento do editorial, você vai para a gráfica, que você vai imprimir o material. Então, é o terceiro passo, gráfico. Depois que você tem o passo gráfico, o que você vai fazer? Vai lançar. Livro não se vende sozinho. Ah, mas eu vou colocar na Amazon, eu tenho mais de 50 marketplace. Não, um livro não se vende sozinho. Não se vende sozinho. Então, você escreveu, editou, imprimiu, aí você vai fazer a publicidade, faz o lançamento. Fez o lançamento, vai vender? Não, ainda não acabou. Ainda tem mais ainda. Você vai ter que fazer toda a correria, vem no podcast, faz entrevistas, faz resenha, audiobook, videobook, divulgação, impulsionamento. E aí sim, todo esse levantamento, ele vai causar um interesse do seu comprador. Como que transforma um livro best-seller? É o cliente que vai olhar e vai comprar e vai gostar. Então essa é a linha do livro, tá? E a gente trabalha dessa forma. A gente começou como uma empresa ali, só pegando pessoas inicialmente da área religiosa, a gente expandiu e um dos primeiros livros que eu fiz institucionais foi esse da base aérea, inclusive foi o presidente da República que prefaciou, o presidente Bolsonaro, levou 4 meses para poder conseguir o prefácio dele, mas a gente conseguiu. E a partir desse livro a gente abriu o leque para instituições. Então eu fiz por 2 anos consecutivos o livro dos jovens escritores.
do Auriel. Conheço. O Auriel, inclusive, um abraço, Auriel, tá voltando. O Ariel, um abraço. Ariel. Um abraço também para o Guto Tavares, porque o Guto Tavares está juntamente com a gente porque eu também estou no Jovens Escritores já há 6 anos. E um interessante, só para falar, em questão de informação. Numa ocasião, eu saí para poder falar sobre o lançamento dos Jovens Escritores, o Prêmio Guarulhos de Literatura. Eu fui para a prefeitura falar com os secretários de cultura para apoiar o nosso projeto, achando que era da prefeitura. Depois eu descobri que a prefeitura era concorrente do Prêmio Guarulhos de Literatura, que depois da pandemia deu uma paradinha, mas o Ariel com certeza vai voltar agora, porque querendo ou não, a gente tem um apoio muito legal do Guto Tavares. Então, o que acontece? É quase uma intimação, né? A gente vai voltar com o Prêmio Guarulhos de Literatura. E o mais interessante, numa das ocasiões eu premiei um escritor à distância, porque estava na pandemia. Eu conheci o cara recentemente, faz uns 2 meses atrás eu conheci ele. E já tinha premiado ele aqui em Guarulhos há 4 anos atrás. Então, tudo isso são informações. E como informações, pode continuar falando eu posso contar coisas que eu não contei para ninguém? Por favor, pode. Ó, essa parte do vídeo, né, você pode... editar depois. Editar e fazer um corte ali. O que acontece, gente? Eu realmente estou muito interessado em avançar de forma importante na cultura do nosso querido município, tá? E para isso, ó, eu já estou com a editora, com a minha esposa, a gente sempre está fazendo livro, a gente participa na Academia Goianiense de Letras. Fala que eu sou agente literário. O Lúcio é agente literário, a gente é parceiro, tá? Você falando... Viu? Que coincidência! Você falando com ele, você já está fazendo... Já está em contato com ele. Contato. Então, assim, isso é maravilhoso. Mas o que é que a gente está pensando em fazer? Eu já estou me organizando para o seguinte, a gente precisa criar não só prêmios, como criar comendas, né? Certificados, e realmente Falcão, viu, que tá aqui do lado. bolachas, enfim, medalhas, criar toda uma medalística em volta de prêmios de Guarulhos. Sim, então eu estou trabalhando muito em cima disso, tá? A Eclésia, ela vai presentear, isso é a primeira mão, tá? Ninguém sabia disso. Que bom. Agora está sabendo. A Eclésia, ela vai criar prêmios também, tá? Para pessoas. Só que esse prêmio ele vai ser doado aqui em Guarulhos, mas ele vai ser mais abrangente. Então é uma forma da gente construir também que nós estamos percebendo coisas acontecendo. Então a gente precisa estar nesse eixo importante de cultura, de desenvolvimento, tá? E voltando com relação ao Ariel, o Prêmio Jovens Escritores é um prêmio maravilhoso, em que realmente vale muito a pena a moçada. E é um prêmio para as crianças, né? Para o jovem, adolescente, pessoal que curte essa parte da escritura. E eu vou sugerir algumas coisas para o Auriel, se ele me permitir, já fazendo spoiler. Pode falar do Ariel, porque eu estou com ele também. Eu vou sugerir algumas coisas para ele esse ano, porque fazer um prêmio, gente, dá trabalho demais. É igual fazer um podcast, é igual fazer qualquer coisa na vida, dá muito trabalho, gente. Os bastidores, você não tem ideia como, para movimentar essa locomotiva, isso dá muito trabalho, né? O Auriel, eu me recordo que ele falava, Manuel, eu andava assim, mais de 90 escolas, eu passava meses, e eu não ganhava assim, dinheiro nenhum, e eu tinha que buscar patrocínio. É um amante da cultura, né? A gente tem algumas situações distintas ali de opiniões, mas assim, é um cara amante de cultura, muito esforçado. E a gente conseguiu ali homenagear, eu me lembro que na primeira edição nós fizemos com 40 escritores jovens, na segunda edição nós fizemos com 50 escritores, poxa, a garotada ficou muito feliz, chorava, criançada, e foi uma época de pandemia, né? Foi bem complexo. E aí a gente já vai aproveitar, falando de livro, de antologia, de coletânea. Fica aqui o convite aos participantes daqui do programa do Falcão para a gente fazer uma coletânea daqui, né? Sim. Fica pela Eclésia, vamos fazer uma coletânea. Convida o pessoal de bala aí que tem coisa boa para falar, que tem história para falar, e vamos fazer uma coletânea esse ano. Já que ele está falando coisas que de repente ele começou a falar, eu já estou trabalhando em projetos de antologias.
de todos os meus convidados de entrevistas. E o interessante, eu já tinha falado com ele inclusive abriu espaço para um escritor super, super talentoso, o Hilton Jamie Kutzka. A última vez que eu falei com ele estava na Feira Internacional de Madrid. Então, olha que charme, né? E na ocasião ainda não tinha fechado com a editora. E dependendo do acordo que nós fizermos, eu vou trazer o Kutzka para a Eclésia. Por isso eu falei que eu achava que a Eclésia trabalhava só com livros religiosos. O Kutzka não. Ele fez um trabalho excelente tirando as Barbies do contrabando na América Latina. Então eu acho um trabalho muito legal. Eu acho que é válido, entendeu? Ele tem um programa no Rumble, porque no YouTube não aceitou ele, entendeu? Aí ele foi caçado no YouTube, ele está no Rumble. E é um trabalho excelente, que ele faz vários livros. Eu queria que, inclusive, lançar os 11, relançar pelo menos os 3 inéditos deles e mais 11 que a gente está trabalhando. Porque são muitos livros, então eu começo com um só, chamado Minha Vida com as Barbies. E estou tentando entrar em acordo com ele já faz um certo tempo. Mas como ao nível internacional do Kutzka, exige algumas... exige um certo carinho, uma certa atenção para fazer um lançamento aqui no Brasil de Eu vou novo. aproveitar, talvez eu nunca expus esse outro lado, vou aproveitar a situação do Kutzka e vou explicar para vocês como é a carreira de um escritor, de um editor. Basicamente, o escritor, ele tem um sonho, ou pode ser o caso dele vir de uma tradição de pais escritores, que aí é muito melhor, que ele já é padrinhado, é maravilhoso. A maioria não é assim, 99,9% é na raça. Então, o camarada lá, ele tem um sonho, ele escreve, ou ele paga alguém, um ghostwriter. Ghostwriter. Eu sou ghostwriter também. Então, ele vai lá e paga a gente e fala, olha, eu quero escrever um livro brilhante, que tenha essências daquilo que eu falo, que eu penso, e que eu falo, que eu ensino, porém, eu não tenho tanta habilidade. Você vai lá, paga um ghost, isso varia muito de pessoa para pessoa, pode até um cara cobrar 2.000 a 7.000, a 15.000, vai depender muito da região, do lugar e do tempo que a pessoa vai fazer o levantamento. Isso é um modelo. Ou a pessoa própria escrever. Ele vai lá e vai escrevendo, capítulo a capítulo, fazendo, depois ele manda para uma editora. E aí, quando esse material vem para a editora, vem aquela sequência que eu já falei sobre os livros. O livro feito, publicado, aí vem a carreira editorial. Então, a carreira editorial é o seguinte, gente, tudo nessa vida, você mesmo agora, nessa época aí de podcast e tudo mais, você tem que estar em grupos afins. Se o camarada quer se tornar um escritor reconhecido, ele precisa estar onde? Em comunidade de escritores. A Bienal do Livro, tem a Bienal de São Paulo, que é grandíssima. Tem a Bienal de Guarulhos, né? Teve ano passado, vai pular esse ano, vai ter ano que vem. O que é? De 2 em 2 anos. Bienal. Então, vai ter a Bienal. Esse ano é Rio de Janeiro. E a Eclésia vai para lá também, esse ano. Então, Ele servir em Paraty também. Aí tem, a de Paraty é legal porque é todo ano, e Paraty é muito bacana. E aí eu lembrei de uma, poxa, tava um abraço para minha amiga Leia Muniz, do Movimento Cultural Feminino, na verdade, Movimento Cultural Literário. Então, eu sou um parceiraço delas e a gente está muito forte junto, porque elas têm sido, assim, umas meninas extraordinárias, viajaram para Portugal agora, né, deixa eu até aproveitar, agora em tempo real, deixa eu mandar lá no grupo para a moçada lá, falar para elas que a gente está falando aqui, comentando do movimento MCL, gente, Movimento Cultural Literário, e mandar um abraço para elas receberam um prêmio em Portugal, vão agora receber um prêmio na Itália, né? As meninas assim estão voando, estão se esforçando muito, e a Eclésia a gente vai fazer uma coletânea para o movimento lá também. Isso é importante. Tá? Então, o que eu estava tocando no assunto da carreira no caso do escritor, que é o caso do Kutzka. Você leu o livro? Leu todo o livro. O escritor, dependendo do perfil dele, ele já está no nível em que ele precisa de uma editora maior, com um suporte maior. E que ele chega e fala assim, ele chega lá para o editor e fala assim, olá, meu editor, eu preciso mandar 500 livros para os Estados Unidos. E o cara, não, beleza, daqui a 15 dias está lá. Aí já tem todo o processo, já tem todas as autorizações, isso manda.
E ele fala assim, olá, meu editor, eu acabei de fazer uma palestra lá em, sei lá no Japão, e eu preciso ter um livro traduzido em japonês, porque tem uma palestra que eu vou fazer, eu preciso de 200 livros. E essa editora, suporte maior, ela vai conseguir atender. O caso desse parceiro, que o Lu sempre está falando, ele fala assim, mano, traz. Porque eu expliquei para ele assim, o perfil de determinados clientes já são perfis de editoras mais robustas, realmente ser uma editora muito mais robusta. No momento que a gente está da Eclésia, a gente está num momento anterior a esse passo. Mas, como agente literário do Kutzka, e confio na parceria que eu tenho com a Eclésia, eu tenho certeza que ele dá conta, sim, nós podemos trabalhar com o Kutzka, sim. Pode, mesmo sim. a editora sendo menor do que as outras. Então, as outras eu não quero, entendeu? Eu prefiro trabalhar com pessoas que eu confio como ser humano. Não que eu não confio nos outros, mas eu prefiro ele. Se der certo, torço para que dê certo. Porque o Kutzka está cansado de querer trabalhar e as pessoas, de repente, enrolarem muito, né? Inclusive, o agente literário dele, eu tenho um compromisso moral de fazer com que esse livro aconteça de novo, de qualquer jeito, esse ano. Porque o ano passado não deu certo. Em todo caso, ele está falando sobre o livro e tem mais livros. Tem e nós mais. temos um certo tempo, né? Em todo caso... Eu acho que eu vou apresentar os livros de uma proposta interessante. Por exemplo, olha só. Eu vou apresentar, eu vou apresentar o livro no sentido das ideias como eles surgiram. Esse daqui é uma cantora. Ok. É uma cantora. Essa daqui é uma cantora. E qual foi a ideia do livro que nós tivemos? Ela tem uma história belíssima, uma biografia. Ela queria contar a história dela. A Rose Lopes. Isso, ela queria contar a história dela, a biografia, de tudo. E ela queria contar um pouco das histórias das músicas dela. Os segredos do coração, minha história. Minha história. Então, da letra de música, né? Foi. Aí o que foi que a gente bolou? A gente bolou assim, falei, Rose, vamos fazer o seguinte, você conta sobre a biografia, mas a gente aproveita também para contar um pouquinho das histórias das músicas e as ocasiões que elas surgiram. A inspiração que ela teve para compor. E mais. E já aproveita também, a gente coloca um QR Code para a pessoa que se interessar, gostar, ele coloca o QR Code e vai ouvir lá a sua música, o seu canal. A gente fez uma seleção que foi espetacular, esse daqui foi espetacular. Rose Lopes. Esse livro aqui é um dos livros muito interessantes, do Joel Martins, Realidades Espirituais. Isso aqui tem a cara de Harry Potter. É um livro cristão, mas é um livro de ficção cristã. Então, ele realmente é um livro de ficção, é um romance cristão. E é interessante que ele é um senhor, esse autor. Na verdade, o meu vizinho, ele sabia que a gente estava no editorial. E ele falou, meu pai, ele conta história, ele escreve histórias, ele é uma pessoa assim, muito fértil para criar ficção. É a primeira vez que ele escreve. Foi a primeira vez que ele escreveu. Só que assim, mas só que ele não conhece uma editora para poder fazer essa publicação. Aí a gente tivemos uma reunião, sempre eu faço uma reunião com o escritor, a gente conversa, bate o papo. E aí ele mostrou a história para mim e falou, olha, esse segmento de ficção, de religião é muito legal, porque você não tem concorrente. Então a gente desenvolveu esse material para ele, ficou espetacular, muito legal. Esse outro livro aqui é um livro, olha só o perfil de escritores, né? Esse livro aqui é um livro esse cara, ele é um pastor, o Aécio Filho, ele é pastor, mas ele é um empresário aqui de Guarulhos, ele também é um mentor de muitos empreendedores, sempre ele está falando em Alphaville, é um cara assim brilhante mesmo. E ele tem um livro que foi um fruto do mestrado dele, liderança disposicional, quer dizer, independente da disposição, da posição que você está, você tem que ser um líder. Muito bacana. Cara, um livro... É quase autoajuda, é um livro de conselhos práticos. Quem lê o livro dele sabe que é isso, mas um pouco mais, porque ele é especialista, ele tem mestrado em áreas específicas realmente, então assim, é um cara que escreve não só porque ele escreveu, mas tem conteúdo mesmo científico, é muito bacana o livro dele, uma linguagem gostosa, é um jornalista também, um grande comunicador, tem muito seguidor na rede social e é um presidente de uma igreja aqui nossa em Guarulhos também. Cara espetacular.
Olha só os perfis de pessoas, né, de escritoras. Esse livro aqui da Adrilane Santos é um livro muito interessante. E por incrível que pareça, o livro da Adrilane é uma senhora já, uma idosa. É um livro assim Fala sobre as experiências espirituais. Gente, quando você pega um livro desse, eu como editor, você pega um livro desse e você vai editar, você fica assim vislumbrado das múltiplas possibilidades que você tem para trazer à tona ideias inspiradoras, tá? E a Adrilane é uma senhora, já mais de 80 anos, salvo engano, e ela trouxe pra gente, a família dela, né, reuniu e falou, Manuel, poxa, eu não tenho uma editora, eu não sei como é que funciona isso. E um dos papéis que a Eclésia desenvolve, né, minha esposa, a gente desenvolve, não é só pegar aquele material, mas eu falei isso pro Lúcio, a gente estava nos bastidores comentando isso. Eu falei, Lúcio, o mais importante de uma pessoa chegar com a gente e falar assim, olha, eu pago X valor, faz o livro, toma aqui, pega esse texto, não. O mais importante é o seguinte, você me permite trabalhar no seu material? Poxa, você me permite que a gente melhore o seu texto, que a gente organize, que fique um conteúdo legal, bacana, você me permite? Permitiu, a gente trabalha. E todos os nossos escritores são assim. E ela chegou e falou assim, Manuel, eu tenho uma história belíssima, mas não sei como editar. Não sabe como repassar. Você faz? Eu faço, a gente organizou o material. E tem uma história muito legal dela, que assim, só para poder aguçar, ela conta muitas experiências, mas... Sobrenatural, mas tem uma experiência que é muito curiosa, é cômica, chega até a ser cômica, mas é a época dela. Na época dela, todos os partos dos filhos dela, ela fez em casa. Já começa a ser interessante a história. Só que um especial, ela preparava todo ali a mesa, né, operatória, e você vai lendo, você vai, meu Deus do céu, essa mulher é de outra época, que na época era assim, né? As pessoas tinham filho em casa. E ela teve uma filha, uma das filhas dela, quando ela teve o bebezinho, a criança nasceu, tirou ali o umbiguinho, cortou e foi, né, amarrar no umbiguinho, com gases, enfim. E a filha dela, ela não tinha achado a gases. Aí pegou a corda do violão. Pegou a corda do violão do marido. Eu falei, amor, tem que amarrar o umbigo da menina aqui. Aí pegou a corda do violão, amarrou o umbigo da menina. De nylon, a corda. De nylon. Aí no dia do lançamento, eu estava no dia do lançamento, né? Eu contei essa história. Falei, uma das histórias que eu fiquei maravilhado foi essa. A filha dela, hoje adulta, se transformou em quê? Cantora. É cantora, gravou CD, né? Uma pessoa aí que tem bastante seguidor e viaja muito. E não toca violão. Ela que toca violão. E meio que estava assim, predestinado lá desde o nascimento. Então, assim, mas o violão dela falta uma corda. O violão dela falta uma corda. Então, simbolicamente, quer dizer, gente, é impressionante como existe possibilidade de escrever material. Esse outro livro aqui é um outro perfil. Esse aqui é um professor de teologia, o professor Wagner e o professor Marcos. Eles são de um instituto teológico, eles têm muitos alunos e eles escreveram um livro para esse perfil, né? E eu não trouxe todos, são mais de 70 livros que a gente tem, tá? Então, assim, você tem escritores que são oriundos de empresas, que contam a história da progressão na empresa, do desenvolvimento dela. A gente está em negociação, conversando ali, falando com o Marcelo da MM Foods. Eu estou também já conversando com o Silvio para a gente fazer uma biografia do Silvio. Né? Eu estou falando lá com o Luiz para a gente organizar. Esse ano vai sair a biografia do Silvio. Quer dizer, olha a trajetória. Inclusive, ele tentou do professor Jesus, o vice do Gucci, que acabou não dando certo. Mas quem sabe esse ano, vai né? Vai dar certo. É um compromisso que eu tenho com o professor Jesus. É que esse ano foi muito conturbado, foi muito desafiador, né? O nosso amigo ali passou por muitos desafios, mas no momento certo vai acontecer. E a gente tem livros, eu tenho livro de coaches, tenho livro de pessoas ali de Alphaville. Esse livro aqui, gente, é um livro especial e eu tenho assim, um pouco de sentimento também. Renato Amaral,
Sete Marcas de um Verdadeiro Amigo. Foi o primeiro livro dele comigo. E depois ele escreveu mais de 5 livros. Ele escreveu o livro, esse livro foi para Portugal, ele publicou também lá em Portugal. Ele publicou 5 livros comigo e a gente mandou para Portugal. Para Portugal você teve que escrever em brasileiro? A gente escreveu, eu escrevi em português, a gente não fez é possível fazer, mas nós não fizemos. Só que, infelizmente, né, esse meu amigo Renato Amaral faleceu ano passado. Ele falecer também. Uma dó. Eu estava num projeto juntamente com o escritor japonês Akira Shinen, de Okinawa. Ele faleceu faz já faz acho que 2 meses. E eu tinha um projeto grande com ele porque a gente lançou um livro do arcebispo de Sorocaba. E o que nós fizemos? Fizemos um trabalho em português, os livros deles, venderam todos. Fizemos também a versão em japonês e agora íamos trabalhar a versão em italiano para mandar para o Vaticano. Infelizmente ele faleceu. E agora eu fico sem saber o que fazer, como é que eu vou fazer a continuidade desse livro. Mas tudo tem solução. Da mesma forma que eu acredito que o professor Jesus vai voltar a fazer um livro com ele, né? Vai fazer. Eu acredito que de uma forma ou de outra que seja as famílias, alguém da família queira continuar o livro. O museu que a gente fez na base aérea é pós-morte, né? Tem uma homenagem. Sim. Então existem muitas possibilidades. Por exemplo, agora eu estava editando um livro de um músico brilhante. Ele tem mais de 40 anos dando aula de música. E, infelizmente, né, acabou sendo cometido por uma enfermidade. Ano passado ele faleceu muito rápido, assim, foi uma perda assim, muito forte. Só que todo o material ficou comigo. Então, esse ano a gente vai retornar e fazer um livro que é um livro educacional de música, muito, muito bom. Ele é daqui de Guarulhos, foi um grande escritor musical, enfim. Então, a gente vai fazer. A família, ela dá continuidade. Falando sobre isso, acho que é importante mencionar o seguinte: como é que funcionam os direitos autorais? Os direitos autorais, eles são, dependendo do país, da região, mas aqui no Brasil são 80 anos após a morte. Então, o laço que você tem como editora não acaba quando termina a publicação. 80 anos após a morte do autor, ele ainda tem esse direito da publicidade e da autoria do material. Ou seja, ninguém está apressado para morrer. Não, nem ninguém pode. Ninguém está apressado. Então, após a morte, ainda tem direito a 80 anos. Ou seja, a empresa, a editora, ela pode movimentar, a família pode movimentar e requerer esses direitos, caso sejam publicados sem um tipo de autorização, tá? Isso daí é importante. Vamos lá, eu falei sobre a trajetória do livro, já falei. O livro ele começa escrevendo, editando, publicando e fazendo vendas. São as 4 fases específicas. Eu falei sobre a trajetória do escritor. O escritor, ele começa, se ele vem de uma família, melhor ainda. Se ele não vem, ele começa com sonho, ele encontra um parceiro. Hoje eu vejo muito escritor aí no limbo, porque o cara vai lá na internet, deu R$500 faz seu livro. Gente, não vai para esse caminho, gente. E outra coisa, o livro também, existe nicho para todos os tipos de livro. Até porcaria vende, tá? Não pensa você que você sendo um péssimo escritor não vai vender. Você vende sim, o seu nicho. Então, como já falaram, eu repito aqui, existe uma quantidade infinita de influencers, porque existe a mesma quantidade ou o dobro de idiotas. Então, o que acontece? Leitores existem de todos os níveis, mas eu acho que seria interessante você realmente passar por um profissional para avaliar a qualidade do que você escreve. Isso daí a Eclésia faz. Quando a gente começou a Eclésia em 2017, eu tinha a ideia que eu queria dar para o escritor mais autonomia, né? Vou explicar para ele o processo, ele não vai depender tanto de uma editora, só que no 5º ano já caiu essa informação, não é possível, gente, olha só. Se você começa a crescer e as pessoas começam a se interessar pelo seu material, você vai precisar traduzir. Uhum. Então, você publica o livro, por exemplo, esse livro aqui, esse autor é um cara extraordinário. Ele conhece gente em muitos lugares, muitos países. Possivelmente, o próximo livro que ele vai ser lançado vai ser em espanhol, porque ele tem muita gente na Espanha e em inglês.
Aí esse autor, ele começa a crescer, começa a vender, aí ele é autor independente. Não, eu vou fazer um livro independente porque é mais barato. Né? Até faz, pode até Beleza, fazer. você faz. E aí quando você vai fazer para traduzir? Você vai ter que fazer uma nova edição. Você tem que começar tudo do zero de novo, porque você tem que pagar uma edição, uma tradução, tudo do zero, uma editora, tudo de novo, porque você não deu continuidade ao processo editorial com uma empresa. Eu até dou graças a Deus quando um escritor não quer trabalhar comigo. Eu acho legal, porque aí não dá trabalho, entendeu? Mas tem uma vantagem. Como agente literário, eu posso dar o luxo de escolher quem eu quero lançar. O Cusca é um dos que eu escolhi porque ele é perfeito, ele é ótimo. Ele é tão bom, que um dos livros dele, eu li uma crônica dele que eu acho que deveria ser filme. E parece que há pessoas interessadas de fazer um filme. Porque é bom. Quando é bom para mim, é bom para você, é bom para a maioria das pessoas. Da mesma forma que o importante de tudo são as informações. Tem que ser verdadeiras, tem que ser alguma coisa que acrescenta. E voltei de novo para falar sobre o museu. Deixa eu terminar Tá. do livro, só para a gente não perder esse link. O que ele está mencionando desse autor, né, quando ele chega ao ciclo final, que isso é maravilhoso, não são infelizmente todos que chegam, mas ele passou por muito processo, então você tem que ter uma quantidade de livros relevantes, você tem que ser relevante na sociedade, porque livro não se vende sozinho, você tem que vender sua imagem, você tem que estar presente, você tem que ser interessante e você tem que agregar informação. Aí a pessoa se interessa e compra alguma coisa de você. Se for só abobrinha, pode até vender por influência, mas depois não dá perenidade, Exatamente. não continua. É o que acontece com os TikTokers, é o que acontece com os YouTubers. A qualidade deles é legal, é perfeito, tem um monte de curtida, mas com o passar do tempo desgasta, porque era só aquilo que a pessoa tinha que oferecer. Não vai nem pro sebo. Isso, não vai para lugar nenhum. O livro que não é vendido, ele é triturado e se transforma em papel de novo. Então não vai nem pro sebo. Então não vai pro sebo porque não tem perenidade. A pessoa, ela falou alguma coisa, imprimiu, ela estava na alta, alguém quis imprimir, vender, mas depois não é interessante. Eu tenho 200 livros do arcebispo que saiu errado na numeração. Repetiram o mesmo número. A página 68 aparece 2 vezes. Para vendagem não dá, foi cancelado a venda. Mas para estudar é possível. Então eu estou tentando num processo de doar para uma escola, para um asilo, né? Não é asilo que usa o nome. Em todo caso, para uma entidade que cuida de idosos que dá uma aula de japonês. Para ele serve, entendeu? Esse material vai ser didático. E até pode ser explicado o erro das páginas em japonês. Então, tudo é aproveitado. Só que, como ele falou, normalmente você faz 500 livros e, de repente, acha que sozinho você vai vender, você não vende. Você faz Lúcio, uma noite de autógrafo. Deixa eu falar Desculpa falar. interromper. Deixa eu falar sobre os erros. Esse daqui eu nunca falei. Tá, Esse daqui então vai ser vamos lá. legal. Vai ser legal. Os erros Os erros de um escritor. Os erros que o escritor mais comete. Escritor erra, Erra. Erra. E muito. Não, mas peraí. Eu não vou falar... Eu vou acrescentar também. Eu não vou falar assim, eu não vou mexer ainda com texto. Vamos falar da forma geral. Do escritor como uma pessoa que está vendendo o seu material, mais como um vendedor, né? O primeiro erro que ele comete, por exemplo, a pessoa ela escreve o livro, teve um processo, ela gastou entre 5 mil, 7 mil, ou ela conseguiu uma empresa lá pequena que cobrou 3 mil para ela, imprimiu 100 livros, 100 exemplares. Ah, beleza, economizou. Aí ele pega 100 livros, que hoje você consegue fazer, o nome disso chama impressão por demanda, e ele vai vender, né? Primeiro erro. Ele não sabe que a venda, ela não acontece só porque você publica no Instagram em algum lugar, não se vende aí. Então você tem que ter parceiros. Então você tem que ter minimamente, para não cometer o erro, 50 livros só para doar. Exatamente. Tem que ter. O pessoal tem que falar isso, gente. 50 livros daquele exemplar. Porque aí você vai chegar num podcast aqui com o Lúcio, ó, tô lançando esse livro, meu irmão detalhe, aqui, e dou para esse Eu cara. do podcast, no Brasil todo, no mundo todo, recebemos o livro. Ficamos, obrigado, mas tem um detalhe, eu não vou ler. Porque além dele eu recebi mais 10 essa semana. Não vou ler nunca. E além do mais, eu nem conheço ele, eu não sei o que ele escreve. Só que na hora, na TV, eu finjo que eu vou ler. Aonde mais você O que vai? acontece de lançamento é isso, a turma finge que lê. Vai depender... Não, tem cara que finge tudo. Ó, quer ver? Eu vou publicar um livro novo sem vocês perceberem. Olha aqui como olha os macetes, né? Eu não faço isso, tá, gente? Realmente eu não gosto disso.
Eu também vou fazer Ó, outro. olha aqui, ó. Eu faço isso em casa. Eu vou publicar um livro agora, sem vocês perceberem. Quer dizer, eu só crio uma capa, mando imprimir e coloco um livro por trás. Gente, está saindo um novo lançamento. Poxa, não é, gente. É outra coisa. Eu fiz outra, aí eu fiz o outro, entendeu? Então isso não é legal. Mas fazem de tudo. Entendeu? Não é legal. E um detalhe, você faz o 100 livros com a editora. Eu preciso fazer o lançamento. Convido meus amigos, que eu acho que, como acontece com os candidatos, que acham que tem 1000 votos e na hora da eleição tem 20. Acontece a mesma coisa na Ventagem. Eu faço um coquetel, pago o coquetel, alugo o local e levo meus 500 livros achando que vou vender tudo com os meus amigos. Vendo nada. Os meus amigos compram e não leem. Eles compram porque ficam com dó de mim, entendeu? Aí faz uma foto do meu lado, eu dou um autógrafo, ponto, morre. Na semana que vem, o livro já está velho. Tá, então é um erro do escritor. Achar que a venda para amigo vai ser a venda perpétua. A gente pode falar isso? Não vai ser. Tá Não, peraí. Eu estou explicando uma coisa um pouquinho diferente. Sim. A venda para o amigo, ela não vai pagar suas contas. Não. Ela vai acontecer. O amigo vai lá, vai tirar foto, vai compartilhar, isso é maravilhoso. A gente precisa, lógico. Mas a venda para o amigo, ela não vai pagar as contas. Ela não vai. Não. Então, o que vai pagar as contas e o que vai trazer o retorno financeiro do livro? A venda para pessoas gerais. É isso que vai. Então, você precisa adentrar no mundo geral das pessoas que se interessam por aquele segmento. Exatamente, um nicho certo. Então, você nunca vai lançar um produto de beleza para um lugar onde estão falando de time de basquete. Você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir levar um livro sobre advocacia para um pessoal que trabalha com estética. Não funciona dessa forma. Então, o nicho é próprio para aquele tipo de nicho e também a percepção política e social de cada pessoa. Por exemplo, vou dar o exemplo do Falcão aqui. O Falcão ele vai publicar um livro. Ele vai. Ele publica um livro, então seria o quê? Ele teria que doar lá para o secretário de Educação. Sim. Um livro, de uma foto, de secretário de Cultura, secretário de Turismo. Ele teria que fazer um trabalho de comunidade, né? Sim. Alguns casos doar, outros até é possível vender, mas comunidades tem que doar, alguns casos. Você teria que pegar a associação comercial de alguma coisa e lá fazer Então, existe posicionamento de marketing, é assim que funciona. Você tem que ir lá e fazer posicionamento de marketing, para poder o livro aparecer em determinados lugares. Vai no podcast, vai numa televisão, vai lá no Roberto Samuel, vai na TV Guarulhos, vai aqui com o Lúcio, com o Falcão. Isso daí é obrigatório. Então, o camarada, ele imprime 100 livros e vai vender e acha que não vai vender sozinho. Você tem que realmente fazer um trabalho de divulgação, de publicidade e você tem que chamar os seus amigos, parceiros, para poder te apoiar nisso daí. Então, isso daí é uma parte importante. E informação é essencial. Tanto é que nós estamos falando de livro. Teve um lançamento ano passado, nós estamos em 2025, né? Em 2024, da Linhagem Geek. Os meninos que falam sobre a cultura woke. A cultura woke nada mais é que pegar coisas, por exemplo, em relação aos filmes norte-americanos, onde pega uma estrutura já feita de um herói e coloca uma heroína no lugar. Transformaram o 007 numa agente negra, sem problema nenhum, se fosse um outro filme. Pegaram a Ariel e transformaram a Ariel, a Disney, né, numa negra, o que não tem problema se fosse uma outra história de uma sereia que não fosse dinamarquesa. Pegaram o Peter Pan e colocou ele como um indiano. O Peter Pan é indiano e a Sininha é negra, sem problema nenhum, se fosse um outro filme. Estão fazendo isso com a Branca de Neve, que é um fracasso. Até os anões não eram mais anões, era tudo grandão. Mas, em todo caso, eles lançaram um manual da lacração. O livro é ótimo. Então, acho que 300 folhas, mais ou menos, foi lançado no Drummond, na Paulista. O livro é sensacional. Dos irmãos Alba, o Gabriel e o André Alba, da Linhagem Geek. Um deles trabalha na Jovem Pan. O livro deles é fabuloso. Por que eu falo isso? Porque eu estou lendo o livro e estou impressionado pelo que eles informam, porque a informação é tudo. O que acontece? Você faz uma boa propaganda de um livro, não esse, tá? De um livro qualquer. Você passa para todo mundo e quem lê acha que o livro é horrível, nunca mais ele consegue lançar um segundo. Porque você é péssimo como escritor. Eu vou tocar a minha trajetória como livro, né? A minha mãe, professora do ensino fundamental,
as primeiras séries, antigo magistério, ela sempre me ensinou a amar o livro, né? Mais de 40 anos dando aula. E aí, ao vir para São Paulo, eu tive a oportunidade de entrar na Universidade de São Paulo, fazer letras. Ali realmente foi um encontro técnico com o livro. A gente está falando bastante porque eu gosto desse assunto aí, gente. Porque ele é da editora Eclésia, ele é escritor, ele faz parte da academia eu editei mais de Guarulhos de eu Letra. editei mais de 70 livros. Então, assim, tem livro em Portugal, tem livro na África. A gente está fazendo uma bíblia agora para ir para 39 países. Eu não tinha comentado isso com você. Né, que ela Mas um dia ele ia ter que comentar. Eu vou comentar. Então, assim, eu gosto disso. Gente, não dá para poder fazer um trabalho de forma desorganizada. Quando você entra na USP, ali a primeira coisa que me chamou a atenção, quais são os primeiros livros que a gente estuda? A gente estuda Platão, morreu mais de 2000 anos. Sócrates, 2000 e poucos anos. Eu nem terminei de ler o banquete mas dele. o que eu estou querendo dizer? O cara morreu, mas o livro não morreu, a história não morreu. Será que você, daqui a 200 anos, vai ser relevante? Então escreva para a posteridade. Ele falou para 200 anos, depois que a gente morre, depois de uma semana, no máximo, ninguém lembra da gente. Nem a família, cara. Então é loucura você pensar em fazer um livro para ser famoso. Não, o livro é para deixar como material de estudo. Para isso, é legal que você tenha a cultura, esse resgate cultural. E voltando ao assunto, nós falamos sobre resgate cultural, queria que você falasse exatamente, frisasse sobre o lançamento. Não, para fechar, porque eu poderia deixar. Em relação à tecnologia que está acontecendo hoje, sim, existe uma tendência de o livro escrito por aplicativo acabar e ficar só o aplicativo? Não acredito. Olha, vamos lá. Eu participo de muitas reuniões de livro, né, com empresas. Então, o e-book. Em 2015 teve um boom muito grande com o advento da empresa, da Amazon. A Amazon hoje você sabe que ela vende tudo, mas a raiz principal dela, inicial, foi livro, foi e-book. O Bezos começou com o e-book. Então, quando ele chegou no Brasil, aconteceu um fenômeno avassalador. Quer dizer, você tinha a possibilidade de comprar e-books e livros digitais na Amazon e nenhuma empresa tinha uma estrutura tão grande como eles. Aí arrebentou o mercado editorial. A Saraiva, infelizmente, não aguentou, né? Uma empresa centenária, não aguentou, sucumbiu, e muitas outras sucumbiram. Sim. Nobel sucumbiu, sim. Um abraço para nossa amiga lá, a Vera. Vera Novo, um abraço. Ela está com o espaço dela lá? Sim. Eu quero fazer um lançamento lá. Inclusive, eu soube recentemente, através do Tassini, um dos jornalistas, repórteres de Guarulhos, que ele queria tocar um podcast na Vera. Legal, mas um detalhe interessante, ele não sabe que nós fizemos um teste de um podcast na época da pandemia. Eu trouxe um jornalista de Arujá e fizemos um trabalho com a Vera. Fizemos um ensaio brincando de podcast. Eu, como que se estivesse entrevistando a Vera. E ela topou, eu tenho esse registro. Fiz isso também como uma brincadeira, juntamente com a Renê Oliveira, sem saber que um dia eu ia entrevistar as pessoas. Incrível, né? Mas em todo caso... A Vera é uma parceirona, uma pessoa extraordinária. E, assim, esse mercado, ele mudou muito. Aí todo mundo naquele tempo, ali, 2015, que estava iniciando também o WhatsApp, vai acabar o livro físico, porque, agora é e-book e tal, não sei o quê, tem um Kindle da Amazon e tudo mais, o pessoal vai agora se acostumar. E o mercado, ele realmente mudou bastante. Existe livro digital? Existe. Sim. É incontornável. Isso não tem como voltar mais. E tem pessoa que só lê e-book. Isso é incontornável. Porque é prático. Só que o livro digital, ele tem características diferentes do livro físico. O livro físico é como um piano, né? Ele é charmoso. Você falar que você lê um livro, você tem uma biblioteca, você tem uma estante. E com o advento da pandemia, você poderia ver que quem tinha livro em casa queria gravar com fundo de livro, né? Então, houve, na verdade, pelo contrário,
houve um esforço sistemático brasileiro, até mundial, para poder você reforçar a necessidade de livro impresso. Porque se você não tiver um mercado de livro impresso, você acaba com o mercado editorial. Você acaba. Exatamente. A gente teve discussão nisso, a nível empresarial sobre isso. Se você coloca na mão de uma empresa todo um mercado de e-book, acabou, meu irmão, acabou, né? E por isso que as empresas, as editoras, as gráficas, os livreiros, os caras estão sempre incentivando a publicação. Então, assim, curto, médio e longo prazo, Eu penso não nessa- há possibilidade, pelo menos, da gente visualizar do fim do livro impresso. Eu penso em conciliar tanto o lançamento do livro físico como o digital. Dá para fazer Dá isso. pra fazer. Você tem dois meios de duas formas diferentes. Você pode ler fisicamente, pode ler também na sua casa, no aplicativo. Só que, ô Lúcio, olha Só só. que é diferente, sabia? Não, pois não é o livro que vai, não é o autor que vai determinar isso, é o tipo de segmento que ele está. Tá? É o tipo de segmento. Por exemplo, ficção, a galera curte pegar um Kindle, alguma coisa, celular Sim. e brincar ali, né? Tá ali no metrô, alguma coisa, ele tá lendo. Livro científico já não curte, pô, a Não, galera não não tem compra, como. entendeu? Então, assim, ó, eu vou falar com sinceridade. Eu tô com a editora desde 2017 até hoje, então eu estou acompanhando o editorial. Eu nunca vi alguém, eu vi uma pessoa só, 3 pessoas na verdade, nesses 7, 8 anos, usando o Kindle. Hoje você tem celular, você pode baixar, tem um pouco de possibilidade. Eu conheço Então, pessoas que só usam. então assim, Adriana Cavalari, um abraço e continue lendo. ou seja, quer dizer, se esse mercado, se as pessoas realmente lessem tudo, você deveria ver cada esquina um cara com Kindle na mão lendo, e não é o que acontece. Então, assim, o mercado existe? Existe. Vende livro digital? Vende. É vendável? É vendável. Só que você tem que analisar com o seu editor a possibilidade de ser interessante você fazer e-book. Por exemplo, eu tenho livros que a gente fez e-book. Eu tenho um e-book também. Tem escritora que era muito interessante, ela tem vendas nos Estados Unidos, em Portugal, e era legal ela ter e-book. Falou, vamos fazer e-book? A gente fez o e-book. Mas esse tipo de produto, para alguns escritores, eu não ofereço, porque o tipo de livro dele não é um mercado que penetra no e-book. Então, é interessante ouvir ali o especialista, o editor, que ele vai direcionar você se o material vai ser e-book, se o material não vai ser e-book. Mas, assim, esse mercado estão juntos Na medida do possível, eu gostaria de conciliar essas duas coisas. E como nós estamos já quase 2 horas batendo papinho de leve, eu gostaria que você falasse exatamente sobre como que os alunos podem visitar o salão histórico. Começamos falando lá do museu, né? E vamos terminar do museu, né? Que pra gente lá se chama Salão Histórico. Por que não é museu e sim Salão Histórico? Porque o museu, conforme a nossa legislação da aeronáutica, precisa ter permanente um curador, que não é o caso. Ali existe curador, mas as visitas são agendadas, né? E como é que ele pode? Então ele vai, como eu falei, vai entrar em contato com a comunicação social da Base Aérea de São Paulo, no site, lá, Base Aérea. Quem que é atualmente? Lá é tem um capitão lá, que é esqueci o nome dele agora. Vou lembrar. Se eu lembrar, já falo. Mas entra lá, comunicação A Tenente Breves não não trabalha tá mais lá. Subbreves não está A mais lá. Subbreves Tenente Larissa era não tá. super atenciosa. Ela não está mais lá. Lá, lembrei, Capitão Bernardo. Mas vai ser alguém da comunicação social. Pode ser que não seja ele, pode ser outro. Vai entrar em contato. Comunicação Social, Base Aérea de São Paulo, liga, fala, olha, eu sou da prefeitura de Bauru, da escola Como tal. eu falei, eu vou levar uma escola. Eu queria levar, né, minhas crianças, qual é o dia? E aí eles vão sugerir uma data e um roteiro para a escola. Eu vou levar uma escola. Isso, geralmente, quando tem visitas escolares, a gente já combina de fazer a visita num dia de uma formatura. Porque a criançada já... Mas a formatura só tem uma vez ao ano. Não, tem toda semana tem formatura. Toda semana tem. formatura. Por que toda semana? Porque a formatura é um adestramento militar também. Adestramento militar, é o nome disso? Adestramento mesmo? Porque você treina operacionalidade, entrar em forma, marchar. Então, toda semana? Toda semana tem.
Eu fui algumas vezes, achei que era uma vez ao ano. Não. É que senão Quem que eu dera. quase não vou, né? Então, assim, toda semana tem formatura e geralmente combina-se, né, da escola visitar nesse período, porque, Legal. porque é ele bom vê os saber. militares marchando, vê, né, os aviões, é uma experiência fascinante para a E criançada, para, exponencial. e para os vereadores conhecerem a base aérea, como é que a gente Nós faz? vamos ter agora a transmissão de cargo, né, do nosso comandante, seria importante aí os munícipes estarem lá presentes. Ia ser muito bom, Vai sim. ser emitido um convite para a prefeitura, para alguns órgãos específicos também, e já fica o convite, seria muito bom esse pontapé inicial, conversar com o novo comandante, entender... Eu posso levar, Pode fazer os levar, convites para os pode levar vereadores? lá e falar disso, né? Poxa, começo de ano eleitoral, tem aí para Não, mas uns é importante 4 anos de boa essa tipo história. de integração. Só integrando o trabalho que nós fazemos, nós não, perdão, eles fazem em Guarulhos, eu acho importante que saibam que tem pessoas civis, pessoas que trabalham em Guarulhos há muito mais tempo do que eles imaginam, não é? Sim. Então, o que acontece? Eles, os novos, principalmente os novos vereadores, é bom saber entrosar-se e eles trabalhar de uma forma coletiva pelo bem da comunidade. Não é esse o propósito de todo mundo? Olha, a gente, por exemplo, olha como é importante, né? Teve aí um combate de endemias, né, agora, recente. Combate de quê? De endemias, né? O que é Que isso? era mosquito. Ok. E foram militares convidados para participar. Então, o prefeito ele fez o convite para a base aérea, falou, poxa, tem aí tantos soldados, mas a gente mandou lá mais de 200 pessoas no total para fazer esse combate. Teve em outros períodos também, de conscientização, de Então, vacina, tudo enfim. isso é informação, tudo isso que eu acho que a população precisa saber. Então, eu fiz uma sequência de entrevista com os candidatos. E é exatamente isso que eu percebi. Guarulhos precisa realmente de pessoas e muito mais informações do que nós já temos atualmente. Está tudo bem até agora, a gente não é totalmente desinformado, mas quanto mais informação tivermos, é melhor. E você já viu, Lúcio, também, nós temos um projeto lá, que é o Profesp, Força nos Impostos, que é extraordinário, gente. Que é o seguinte, o que é? As escolas ali periféricas, né, próximas à base aérea, elas recebem um convite para as crianças trabalharem a possibilidade de ter o contraturno escolar, ou seja, a criança que estuda pela manhã, ela vai para a tarde para a base aérea, para brincar, para aprender, para ter reforço escolar, ter alimentação, tem 2 lanches, o lanche de entrada e o almoço, ou o almoço e o lanche da saída. E ela tem uma assistência física, psicológica, até espiritual, tem roupas, né? O pessoal Silvio lá, eles doaram cesta alimentar, um Natal solidário, tem bicicleta, gente, tem passeio escolar. E isso são para crianças ali próximas à base aérea de São Paulo, né? Regiões ali, e tem esse atendimento. Então, existem múltiplas possibilidades para poder fazer desenvolvimento com crianças, com trabalhos importantíssimos. E o museu, ele é um dos ganchos que a gente está divulgando, disseminando, estou me colocando muito à disposição. A gente foi lá no Roberto, vim agora aqui com o Lúcio, a gente tem outras coisas para falar. A gente foi, também. não, ele foi no Roberto. Roberto, Samuel, obrigado pelo espaço, foi muito bom, foi gratificante e precisamos, estamos aí. Eu sou grato, então quero agradecer Lúcio, Falcão, tá? Estou à disposição em todos os aspectos, tanto no editorial, como em outras parcerias que a gente sempre tem buscado desenvolver, tá? Esse ano é um ano muito promissor, 2025 tem muita coisa legal para fazer, quem sabe a gente consiga fazer coletâneas aqui até do podcast, que consiga fazer até livros autorais, biográficos. Eu adoraria entrevistar a Subbreves. Em breve. Ela está na reserva agora. Mas não tem problema. Para mim é boa. indiferente. Eu não trabalho com pessoas por causa do cargo. Eu não trabalho com pessoas por causa do status. Eu trabalho com pessoas porque eu sinto que ela realmente é uma pessoa, um ser humano acima da média. E a tenente, a Subbreves sempre foi e vai continuar sendo, né? E como mensagem final, que eu falei de história, falei do museu, falei do livro, não deixe a sua história morrer. Isso. Tem uma frase de um grande escritor, né, o Miles Moore, que eu gosto muito dele, ele fala assim, o lugar mais rico é o cemitério. Quando ele falou essa frase, eu fiquei
abismado. Eu falei, como assim? E aí ele desenvolve, ele fala assim, por que o lugar mais rico é o cemitério? Porque no cemitério foram enterradas pessoas que eram para escrever livro, mas tiveram medo e não escreveram. Que era para compor música, mas tiveram medo e não comporam. Que era para fazer alguma coisa, mas por algum tipo de segurança não fizeram. E aí enterraram aquele sonho. E é exatamente isso. Como essas pessoas que têm talento, têm vocação para ser artistas não são, aparece um monte de porcaria que pseudamente acha que são artistas, acha que cantam. Mas em todo caso é indiferente a isso. Sobre a mitologia grega, que a gente não tocou no assunto, eu adoro, o deus dos infernos se chama Hades. Hades tem o nome de Pluto, porque Pluto é a deusa riqueza. E por que que ele tem o nome de... Para dar uma maneirada para falar que o senhor Hades era o rei dos infernos, deus dos infernos, deram o apelido dele de Pluto, que é riqueza. O que que acontece? Ele é rico no quê? Em almas, em espírito, onde todo mundo vai um dia, entendeu? Vamos virar sombra esquecidas de uma vida passada. Então seremos sombras no futuro. Isso daí, para a pessoa que passou dos 50, 60, é daqui 10 anos, 20 anos. Então, o que que a gente tem que fazer? Fazer o melhor enquanto ainda estamos aqui, não é? E a frase final desse mesmo autor, o Dr. Miles Moore, ele faz uma citação de Cristo na cruz. Ele diz assim, quando Jesus está lá na cruz, a última frase que Jesus fala é tetelestai, né, em hebraico, está consumado. E ele traduz, o que é esse está consumado? Eu fiz o que era para fazer, orei que era para orar, andei onde era para andar, fui nos lugares que era para fazer, levantei pessoas, levantei ministérios, aquilo, eu estou indo zerado, né? Eu fiz a minha obra e eu posso acabar a minha missão. Isso daí eu ouvi pela primeira vez em 2015 e eu confesso que isso mexeu muito comigo. E naquela época a gente não trabalhava com editora, eu não tinha livros, e eu falei, poxa, eu tenho tanta coisa, estou muito afim de fazer isso, e vou levar para o cemitério isso daí, gente? Eu falei, não vou levar. Aí já publiquei 3 livros de cara, 3 livros. Aí eu cheguei em Guarulhos e eu olhava assim, e falei, gente, tem muita gente potencial aqui. Tem. Como que, Como que essa galera não tem livro? Aquilo me incomodava. Eu falei, como que o pessoal não tem livro? Como que o pessoal não publica? E aquilo me incomodava. E eu ligava para as editoras, e era difícil. O cara mandava e-mail, quase 2 anos para responder. Eu falei, não acredito nisso. Aí falei com a minha esposa, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa, vamos montar uma editora, você topa esse negócio? E olha uma Aí coisa... a gente montou a editora, a empresa, a gente já publicou, de Guarulhos, mais de 50 pessoas. E olha um detalhe, ele acabou de dar uma ideia. Eu vou procurar as pessoas que eu acho que têm condições de escrever livro, eu vou me oferecer. Vamos escrever um livro, eu como agente literário, com a nossa editora. Ou melhor, nossa não, é estranho, né? Com a editora Eclésias, do Sargento Manuel. Seria uma sugestão. E eu acho que eu vou fazer isso. João Darcio está convidado para lançar o seu livro. Thelma Cardia também está convidada. Gucci, você também, porque o livro do seu pai é ótimo. Eu li o livro do seu pai, o seu Costa, né? E gostaria de relançar o livro. Eu até procurei o Maurício Segatini para falar sobre isso, mas não deu tempo de falar. Então, eu vou deixar registrado. Eu gostaria de relançar o livro do Costa, do seu pai. O livro é ótimo. É um dos livros que me impressionou, além do Manual da Lacração. 2 livros que eu li, eu achei muito, muito bom, fazendo propaganda. Então, assim, tem uma outra frase de um amigo que ele fala assim, não morra antes da morte chegar. Boa. E muita gente morreu há muito mais tempo do que se imagina. Ele perdeu a esposa, né, por um câncer, Rafael. Que horrível, né? E ele chegou para mim e falou, não, eu precisei aprender a não morrer antes da morte chegar. Então, se tem gente, cara, que tem muita coisa, tem muita informação, tem muito saber, muito conhecimento, só busca assessoria de uma empresa especializada, da gente, a gente está aqui à disposição para conversar. A gente não é o cara só de querer a grana, o Lúcio sabe disso, a gente senta. O Lúcio sabe ser. Não, a gente senta, a gente conversa. Tem certeza disso. Quando o cliente ele não está no momento dele, a gente aguarda. Teve cliente que eu esperei 3 anos. Ele chegou comigo, ele estava com uma folha, uma ideia. E eu falei, cara, você não está no momento ainda. Resolve a coisa da tua família, da tua casa. Quando você terminar tudo isso, a gente volta e lança, cara. Não se preocupa não, vai dar certo. Depois de 2, 3 anos ele voltou, a gente lançou. Teve um cliente que esse cara ele estava pronto. E é isso que eu acho que é interessante para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Esse cara estava pronto, ele tinha muito ambiente para venda,
um cara assim extraordinário. Ele começou no ramo do pastoral, com vendas de livro religioso. Eu liguei para ele, eu falei para ele, Anderson Souza, o nome do escritor. Ele falou, Anderson, vem aqui em casa, porque, a gente tem que fazer um livro seu. Aí ele chegou lá em casa, tinha vindo de Lorena, estava recente de Lorena e tal, chegou, foi lá em casa em Guarulhos, aqui em Guarulhos. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um livro para você. Você tem venda, você tem espaço, as pessoas te conhecem, você vai vender muito. Você só precisa ter o livro, só isso, só falta isso. E ele falou, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. Eu falei, qual é a melhor história que você tem? Aí ele falou, olha, eu tenho uma história muito bacana, que é até da Bíblia e tal, mas ela envolve um pouco de finanças, isso. É melhor, você tem assunto, você tem conteúdo. Aí a gente fez uma assessoria para ele, ele escreveu o livro. Vendeu mais de 50 mil exemplares. 50 mil! 50 mil exemplares. 50 mil! Eu queria chegar a 5 vezes mais do que isso, mas em todo caso... Aí ele foi agora, tá em Alphaville, depois pesquisa lá no Instagram dele, Anderson Souza, escritor. Ele, junto com parceiros em Alphaville, montou um processo editorial e ele é um ghostwriter hoje, não é nem ghost na verdade, ele é um agente literário em que ele faz edição de livro de luxo, só trabalha com livro de luxo. Começou com a gente, com a Eclésia. Meu sonho. Começou com a Eclésia. Então, assim, tem cliente que já está pronto. Olha, se você... Vamos lá, para finalizar, né? Uhum. Qual é o perfil do cliente que vai vender? Acho que todo mundo quer esse segredo. Eu deixei para o final. Qual o segredo, Manuel? Qual é o perfil do cliente, do escritor, que ele vai lançar um livro e vai vender? Primeiro, cliente que tem público. Boa. O cara que tem público, ele vai vender. Ponto 1. O cara que tem amigo, vai vender para amigo também, né? Mas não vai dar para pagar todas as contas só com amigo. Mas é importante ter amigo, porque é o amigo que vai sustentar ali e vai desenvolver. O cliente que tem um manejo de entrar e sair na sociedade, com político, com amigo, com comunidade. O cara que tem esse manejo, ele vai vender horrores. E o cliente, e aí uma linguagem minha, esse daí é paraense, o cara disposto a se indispor para poder apresentar seu material, a colocar a carinha lá no saco, a conversar com pessoas, a ouvir, vai vender pra caramba. Agora o cara que só quer, né, só entra em determinado lugar, só faz determinado... Aí, meu irmão, peraí, cuidado, principalmente na fase inicial. Você tem que entender que o processo da consagração de um escritor, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Eu comecei escrevendo em 2017, escrevo muito tempo, mas efetivamente publicando em 2017. Só fui começar alguém dizer, pô, que legal, você escreve legal, hein? Só já agora, 2024, 2025. E agora que a gente começou a ter oportunidades maiores, mais relevantes, e aí ter coisas mais interessantes. Então, o processo da consagração editorial, tanto do escritor como todo o mecanismo, ele é mais demorado. Mas se você tem público, se você tem grandes amigos, se você não tem, né, esse daí é uma frase lá do livro, esqueci o nome desse cara. Não tem problema, ele está nervoso. Mas que ele diz o seguinte, né, aprenda a administrar suas vaidades. Bom. Que é o Geraldo Rufino, lembrei, o Geraldo Rufino ele tem um livro sobre isso, que ele era catador de lixo, ele transformou lixo em luxo, milionário hoje. E o que é esse aprenda a administrar suas vaidades? Ele falou... Se eu tivesse problema em lidar com lixo, eu não ia ser milionário. Porque eu aprendi a lidar com lixo, eu só mudei o tipo de movimento, quer dizer, eu comecei a trabalhar com lixo inicialmente, depois eu comecei a comprar motor de caminhão, que era muito mais lucrativo, e virei milionário. Mas se eu tivesse problema com lixo, não ia ser milionário. Esses conhecimentos, não do lado financeiro, como o exemplo que ele deu, mas conhecimento a gente adquire com o passar do tempo. Agora que depois que eu já completei meus 35 anos, o tempo passou, já fiquei um pouco mais sábio, o que eu percebo, eu nunca me decepciono com as pessoas, porque eu nunca espero o melhor delas. Por incrível que pareça. Apesar de ter muitos amigos, eu nunca espero que eles sejam perfeitos comigo e não espero muita coisa de ninguém. Sabe por quê? Assim eu não me machuco e não me decepcionam. Mas eu faço de tudo para ser o melhor, para que essas pessoas falem, putz, ele é melhor do que eu imaginava.
E assim a gente vai ter que encerrar, porque querendo ou não, ficar falando É que durante bate-papo 2 foi horas. bom, gente. Foi muito bom. Assunto que agrada. Eu acho que só o único que consegue fazer um podcast de 10 horas é o Bolsonaro. Um abraço ao Bolsonaro. Estou esperando o retorno dele. Em todo caso, eu sou mais da direita e o Falcão é da esquerda. Mas mesmo assim a gente se dá bem, não é, Falcão? Gente, o meu desejo final que esse ano seja um ano bom pra gente. A gente está no início do ano, né? Hoje é dia 10. Que esse ano seja um ano muito bom pra gente, um ano de bons negócios. Está começando aí a questão eleitoral, né? Mudanças aí municipais, que os nossos, né, líderes municipais possam ter um norte bom, possam entender quem trabalha com cultura, com desenvolvimento, com urbanismo, e chegue com essa galera e ouça também, porque tem cara que está trabalhando muitos anos e às vezes o camarada chega ali na prefeitura de paraquedas e esquece que tem todo um movimento já sendo construído há muito tempo, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, 2005 siga de bênçãos para vocês, para a gente, e aquelas lutas que a gente passa, né, a gente consiga superar, tá? Não morra antes que a morte chegue, e vá vazio pro túmulo. Entregue tudo. Se for inspiração para publicar, publique seu livro. Se é com a Eclésia, se é com outro, publique seu livro. Se é para fazer filme, componha, escreva, componha, faça redação, mas vá vazio, e que o teu legado, que a tua história ela possa se prolongar aí por muitos e muitos anos. E agora você tem que falar assim para mim, agora você, suas considerações finais. As considerações finais aqui para o meu amigo. Como nós falamos sobre escritores, eu gostaria de dizer que, com certeza, alguém já formulou esse pensamento antes, eu só vou repetir. Querendo ou não, todos nascem escritores, mas uns escrevem, outros não. E outro detalhe, é importante que a gente faça esse tipo de podcast para informar, porque a vida é muito curta. É como se fosse uma bolha de sabão. Daqui a pouquinho, ó, desaparece todo mundo. Daqui a alguns anos não vamos ter valor nenhum. Por isso, antes que acabe o mundo para a gente, eu gostaria de reconvidar a Constância Alencar para uma entrevista que ela ficou de passar. Ela me confirmou, mas eu falei que eu não estava gravando. Mas eu voltei a gravar e gostaria que ela participasse assim. Constância Alencar, um beijão. E a Constância Alencar é do Café Brasil, que fala, oi, colega. Eu gostaria que ela falasse assim, oi, colega, pro Falcão pessoalmente, tá bom? Um abraço para todo mundo e vamos que vamos. É isso aí, até a próxima. Gente, agradeço o Falcão, o Lúcio. O Lúcio, ele é um cara persistente, né? E eu, muitas vezes, eu fui resistente a ouvi-lo, porque quem conhece o Lúcio sabe que ele fala na nossa cara. Assim, né? Ele fala o que ele pensa, isso dá um impacto, dá um susto, né? Assusta. Quando ele pega um livro, ele fala, Manuel, esse livro aqui ruim. Dá um susto. Mas, assim, depois de alguns anos você convivendo com ele, você vê que esse posicionamento foi a melhor coisa que teve. Mas um outro detalhe sobre o livro. Eu até magoo algumas pessoas, falo, esse livro é muito ruim, meu. Não, mas não gosta desse daqui. Não é esse livro que não existe, assim, deixa eu ver. Esse livro que... Não é esse, tá bom? Esse livro é muito ruim. Mas isso não quer dizer que não possa melhorar. Eu te ajudo até a melhorar. Entendeu? Se a pessoa aceitar. Mas normalmente aceita, porque a pessoa percebe que é errado. Percebe que não está do jeito que ela gostaria. Está equivocada. Né? Então, está equivocada. Porque você dá a sua opinião verdadeira é porque é aquilo mesmo. Não tem duas verdades. Então, o livro é ruim, vai fazer o quê? Mas um outro detalhe, tem nicho para todo mundo. Até para os livros ruins, tem como vender. É o que eu faço. Eu trabalho com livros bons e livros ruins. Tem nicho para todo mundo, mas prefiro os melhores. Por isso, um abração. Hilton Cusca, o seu livro vai sair de qualquer jeito. Um abraço, gente. Boa noite. Deus abençoe. E Falcão, obrigadão, hein? Eu quero te entrevistar pessoalmente. Tá certo.